Hoje à tarde teve mais uma sessão na Câmara dos Deputados em Brasília, mais uma audiência pública sobre a regulamentação dos aplicativos. Desta vez, quem for ouvido foram os representantes dos motoristas, sindicatos, associações, motoristas por aplicativos, entre outros, além dos deputados e vereadores também que estavam presentes. E eu achei a reunião muito técnica. Ela foi extremamente técnica, mostrando ali sobre tudo o que está acontecendo aí dos aplicativos. E olha, teve até promessa de que pode sair sim uma regulamentação com quilômetro e tempo. E não essa por hora aí que a gente não quer. Eu vou postar aqui para vocês na íntegra. Fique até o final porque é de extrema importância para o nosso trabalho. Declaro aberta a 7ª reunião extraordinária da Comissão Especial, destinada a proferir parecer ao projeto de lei complementar 152 de 2025 do senhor Luiz Gastão, que regula os serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros e de coleta e entrega de bens prestados pelas empresas operadoras de plataforma digital. Encontra-se à disposição, na página da comissão na internet, a ata da 6ª reunião, realizada no dia 23/9. Fica dispensada a leitura nos termos do ato da mesa 123 de 2020 e, não havendo quem queira retificá-la, coloco em votação. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Informo que a sinopse do expediente recebido encontra-se à disposição na página da comissão na internet. A ordem do dia está dividida em duas partes. Primeiro, a audiência pública e, segundo, a deliberação de requerimentos. Daremos início pela audiência pública e, não havendo discordância ao alcançarmos o quórum, colocaremos em votação os requerimentos. Informo que, em virtude da quantidade de convidados, dividiremos a audiência em 3 mesas, incluindo os convidados presenciais e os convidados online. Convido para compor inicialmente a mesa o vice-presidente da Associação de Motoristas Motociclistas de Aplicativo e Transporte e Entrega, senhor Marlon Farias da Luz. O representante da Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo, senhor Paulo Reis. Falará online o senhor Cláudio Roberto de Almeida Sena, motorista de aplicativo. O presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo, senhor Leandro Cruz. A gente vai a cada um dar o tempo de 5 minutos. Um minuto só. Daremos o tempo de 5 minutos e para que a gente possa efetivamente ouvir a todos que estão inscritos. Inicialmente, o ex-vereador e vice-presidente da Associação de Motores de Aplicativos e Entrega, o senhor Marlon Farias da Luz. Boa tarde a todos. Obrigado, Coutinho, pela apresentação. Obrigado, deputados, pela oportunidade de estar aqui falando e defendendo o motorista de aplicativo. Bom, meu nome é Marlon, motorista de aplicativo desde 2015. Tem 10 anos que eu já estou nesse meio e ainda faço algumas corridas, alguns dias da semana aí, para sentir na pele aquilo que o motorista sofre nas plataformas. Às vezes, inclusive, ao contrário de alguns sindicatos aí que se dizem de motorista de aplicativo, mas que não representam. Vou contar uma breve história hoje. Essa história é de um motorista de aplicativo que ontem, quando eu estava chegando no meu escritório, um pouco mais na rua, mais embaixo, eu vi um polo com adesivo da COV, o motorista estava saindo do carro e estava se esticando, dando uma esticada. Ele também pegou uma garrafinha com líquido amarelo e jogou na rua. Aquilo ali era xixi. Isso mesmo, xixi numa garrafa dentro do carro. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele não pode parar para ir no banheiro. Se ele para o carro para ir no banheiro, simplesmente a Uber para de dar corrida para ele. Se ele dá um stop, não estou recebendo corrida. Se ele parar para ir no banheiro, ele vai voltar, porque o aplicativo dele não toca. Ele toma uma espécie de banimento branco da plataforma. Acontece que o motorista tem que acabar optando por fazer xixi entre uma corrida e outra, para ele não sofrer um banimento branco. Ou seja, ele está escravo de um algoritmo maldoso. Então deputado Agobon, seja bem-vindo aí. Essa é a verdadeira crueldade feita pelos aplicativos. Vamos falar de autonomia. Onde está a autonomia do motorista se é o aplicativo que define o preço da corrida? Não é o motorista. Um autônomo, um profissional autônomo, eu entendo que ele coloca preço no seu serviço, coisa que não acontece. Onde é que está a autonomia se é o aplicativo que define a porcentagem de retenção dele? Ou seja, o aplicativo define o valor da corrida e a retenção. Eu peguei um Uber para vir pro hotel lá do aeroporto, eu paguei R$43 e o motorista ficou com 23. Ou seja, o aplicativo ficou com R$20. É quase metade. Isso é surreal. Os aplicativos dizem que o motorista é autônomo, sim, mas a autonomia está no quê? Só no horário de trabalho? Digo mais, essa semana o Edson Fachin, ele vai estar votando esse motorista, um caso lá de motorista de aplicativo que processou a Uber sobre vínculo CLT. Eu digo que, se considerar o jeito que a Uber trata hoje o motorista, deveria sim ser vínculo. Mas o problema é que o motorista não quer nem a exploração, nem um vínculo. Ele quer ser literalmente autônomo. Na minha opinião, esse projeto aí, 152, ele foi escrito pela Mobitech. Tem toda a cara de escrito pela Mobitech. Então é um projeto que realmente não pode continuar.
Em relação ainda a esse vínculo CLT, tem sindicato, vou repetir, que quer o vínculo CLT mantendo a exploração que existe hoje. Eu acho que isso não deve acontecer. Quer usar a exploração de hoje para colocar o vínculo CLT. Há 10 anos atrás eu fiz um vídeo no meu canal, no YouTube, falando um ano de Uber valeu a pena. Naquele vídeo, mostrando todas as contas de um ano de trabalho meu, concluí que naquela época o motorista ganhava um salário mínimo líquido por semana, o que era excelente. Hoje, se fazer as contas, nos tempos atuais, dá menos de 2 salários. E eu estou falando isso para 40 horas semanais, que era o que devia todo motorista trabalhar. Por conta disso, o motorista acaba fazendo o quê? 60, 80, o motorista tranquilamente faz 100 horas por semana dirigindo, colocando a vida de passageiros e a dele em perigo, por tanta carga horária na direção. E é isso. E do jeito que está o projeto 152, ele simplesmente legaliza essa exploração. Eu encerro a minha participação hoje aqui com uma frase simples. Sem motorista não existe aplicativo. Muito simples. E o que a gente precisa é de uma regulamentação que respeite o motorista, que dê autonomia real para ele. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigado ao presidente Coutinho e deputado Daniel. Agradeço a participação de Paulo Reis. Desculpe, Marlon. De Marlon Farias. E agora vamos ouvir o nosso representante da Associação de Motoristas de Aplicativo de São Paulo, Paulo Reis. Alô? Boa tarde, deputado. Aproveito a presença do senhor para cumprimentar todos os demais presentes. Deputado Daniel Gorbon, presidente da nossa Frente Parlamentar de Representação dos Motores de Aplicativo. Eu não vou me estender muito aqui na qualidade e no teor do projeto 152, do PLP 152. Eu acho que é chover no molhado, eu acho que proposituras devem ser construídas. Então vamos propor novamente, né? Já fizemos isso ano passado, vamos fazer novamente agora. Bom, primeiro de tudo, eu queria dizer que precisamos ter claro em nossas mentes a definição de proteção social que o deputado tanto fala, né? Fala agasalho social, proteção social. Pois bem, a proteção social nada mais é do que um conjunto de políticas e ações que mitigam a vulnerabilidade do trabalhador ou do cidadão. Pois bem, nessa linha de proteção do trabalhador, nós sugerimos, que é um trabalho coletivo, não é individual. Vou colocar na tela aqui. Primeiro de tudo, a inserção de um parágrafo único no artigo 722 do Código Civil, que trata do contrato de mediação. Esse parágrafo vai dizer o seguinte: não se caracterizará corretagem a atividade desempenhada por empresas de intermediação digital que, por meio de plataformas tecnológicas, organizem, determinem preço, distribuam ou controlem a execução do serviço prestado, hipótese em que serão consideradas tomadoras de serviço. Ou seja, quer controlar, assume a responsabilidade do vínculo empregatício. Não quer controlar, cada um no seu quadrado. Seguindo nessa mesma seara, nós sugerimos uma alteração, uma nova redação no artigo 2º da CLT, incluindo o parágrafo 3º. Equiparam-se a empregadores, para fins de responsabilidade trabalhista e previdenciária, as empresas de intermediação digital que, por meio de plataformas tecnológicas, organizem, distribuam, fiscalizem ou estabeleçam condições essenciais para a execução de serviços por trabalhadores autônomos, cadastrados, sendo considerados tomadores de serviço. Dando mais respaldo e mais base para garantir a autonomia do trabalhador e o real enquadramento das empresas, para nós separarmos quem é operador e quem é mediador, né? Tem empresas como Endrive, Urbano Norte, Lady Drivers, que elas fazem intermediação. Tem outras empresas que operam, elas determinam, fazem gamificação, fazem uma série de coisas. Então vamos colocar cada macaco no seu galho. Seguindo nessa base, fazendo as duas alterações no plano de custeio da Seguridade Social, a Lei 8.212, e no plano de benefício da Previdência Social, Lei 8.213, ambas de 91. A inserção do parágrafo 2º. Consideram-se para efeitos desse artigo as empresas de intermediação digital que, por meio de plataformas tecnológicas, disponibilizem serviços, sendo responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelo trabalhador autônomo e pela cota patronal correspondente. Ou seja, a lei já existe. Ninguém está reinventando a roda, ninguém está fazendo nada. A lei já existe. Só vai ser aplicada. Ou seja, o motorista vai ter retido na fonte pelas plataformas o valor da cota parte dele pela Previdência e a empresa vai fazer o recolhimento dela. Quem é intermediador fica isento dessa parte e quem é operador faz o recolhimento. Ponto. A gente garante que os pequenos vão poder trabalhar e, ao mesmo tempo, faz com que os grandes paguem pela parte deles. Né? Outro ponto, na Lei 8.213 de 91, o trabalhador autônomo que preste serviços por intermédio de plataformas digitais, hipótese em que a empresa de intermediação digital será considerada tomadora de serviços e responsável pelo recolhimento da contribuição patronal, bem como pela retenção e repasse da contribuição devida pelo segurado. Dessa forma, o que a gente mitiga? A gente elimina a inadimplência, né, dos trabalhadores com relação à contribuição previdenciária para ter a questão do auxílio-doença e de outros eu não gosto da palavra benefício, porque aquilo que você paga não é benefício, né, é um serviço. Então, eu não gosto dessa frase. Mas, enfim, então, o motorista passa, de fato, a ter a cobertura previdenciária necessária, que a lei já manda. Então, ninguém precisa inventar nada. Seguindo nessa mesma linha, ampliando a base de sustentação da autonomia do motorista,
eu vou colocar aqui duas leis, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 12.587 de 2012 e a Lei 12.468 de 2011, que regulamenta a profissão do taxista. Por que eu coloquei a lei do taxista? Porque aqui, na Política Nacional de Mobilidade Urbana, nós fazemos uma proposta da inserção do parágrafo 3º no artigo 11A, com a seguinte redação: o motorista autônomo que utilize veículo particular para a prestação de serviço de transporte remunerado privado individual poderá exercer sua atividade mediante intermediação por plataformas ou por contratos diretos com pessoas jurídicas, vedada a captação em via pública ou utilização de pontos de táxi. E aí, em virtude desse texto, a gente faz a complementação também na redação da Lei 12.468, que regulamenta a profissão do táxi, incluindo o artigo 2A. Não se caracteriza como transporte público individual a atividade de motorista autônomo que, mediante contrato privado ou plataforma digital, preste serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, não se lhe aplicando as disposições nessa lei, vedada, entretanto, a utilização de pontos de táxi, insígnias ou a captação de passageiros em via pública. Encerrando a minha participação, aí fica a sugestão da criação de um capítulo específico dentro do PLP 152, que é a criação, a lei do transporte autônomo por plataforma, ou seja, criar a profissão do motorista de aplicativo de fato, não de fato, de direito, porque de fato já existimos, mas não existimos de direito. E aí, no artigo 1º, obviamente, é reconhecido o transporte autônomo privado individual de passageiros exercido por pessoa física que, mediante contrato direto ou intermediação digital, presta serviço de transporte remunerado com veículo particular. Artigo 2º, o motorista autônomo poderá: 1. Atuar por meio de plataformas digitais de intermediação. 2. Celebrar contratos diretos com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive hotéis, agências de viagens, companhias aéreas e empresas em geral. Artigo 3º, é vedado ao motorista autônomo: 1. Utilizar pontos de táxi ou captar passageiros em via pública. 2. Utilizar insígnias, nomenclaturas ou privilégios exclusivos do serviço de táxi. 3. Ser equiparado a transporte público individual de passageiros. Senhor relator, essa é a sugestão que nós trazemos, o arquivo está à sua disposição. Muito obrigado pela atenção. Bom, eu agradeço, Paulo. Inclusive, muito importante receber suas sugestões. A nossa consultoria está aí participando. Inclusive, Paulo, você poderia me dar essa? Obrigado. Bom, agradecer a Paulo. Agora vamos online ouvir o senhor Cláudio Roberto de Almeida Sena, que é motorista de aplicativo. Deputado Augusto Coutinho, eminente presidente dessa comissão, demais integrantes da mesa, senhoras e senhores, como motorista por aplicativos desde o ano de 2016 aqui em Salvador, sou, como os demais colegas que aí estão presentes e outros tantos milhares que assistem, testemunhas de uma canibalização de preços que vem sendo reiteradamente praticada pela Uber, além dessa política tarifária equivocada, as injustiças cometidas contra trabalhadores que são submetidos direta e indiretamente a jornadas exaustivas sem a devida compensação. O trabalho dessa comissão, ela é de suma importância e ela é definidor entre o passado e o futuro dessa numerosa categoria. Eu gostaria de sugerir que esta comissão considerasse os pilares principais, na visão deste motorista, e que também é influenciador, os pilares principais para esta categoria, quais sejam a questão tarifária. Como bem pontuou o nosso querido Paulo Reis, as mudanças propostas por ele têm por objetivo dar ao motorista a segurança que ele precisa de ser reconhecido pelo trabalho que presta, e não de ser apenas usado como mão de obra da plataforma, que agora, por exemplo, nós estamos vivenciando uma nova redução de preços. Para que se tenha uma ideia, a Uber implantou há cerca de 2 anos o preço variável conforme o critério dela. A gasolina, que em 2016 eu paguei na primeira vez que abasteci o carro para trabalhar, primeira vez, 7 de abril de 2016, R$ 2,97, hoje passa dos R$ 6 em Salvador. O carro que eu comprei para trabalhar em 2016, que custou R$ 66.500, hoje sai por R$ 122.300. Tudo subiu. O preço Uber hoje, para o motorista, é menor do que há 9 anos atrás. Então esse é um ponto crucial. Há que se ter mecanismos nessa regulamentação que impeça a Uber de canibalizar os preços, sacrificando os motoristas. Essa é uma questão crucial, é o mais importante para os motoristas. E depois, a proteção social, sim, ela é extremamente importante. Os trabalhadores não se importam de contribuir, que é um dever de todo cidadão brasileiro, contribuir com a previdência social, que não é do governo, é do povo brasileiro. Mas é preciso que a Uber não tenha o direito de manipular essa contribuição, fazendo com que, com seu preço variável, seja o trabalhador quem vai pagar, porque enquanto ela varia o preço, é conforme o critério dela, e a gente fica refém. Então, eu peço encarecidamente, senhor deputado Augusto Coutinho, o senhor que realiza esse trabalho à frente dessa comissão, e os demais integrantes, que tenham a sensibilidade de não permitir que, ao final dessa regulamentação, a plataforma saia mais empoderada do que é, e os trabalhadores meros contribuintes da Previdência e aceitando valores que sejam somente definidos pela plataforma. Como pontuou Paulo Reis, como é que uma plataforma que se diz mera mediadora
ela pune o motorista que ela diz ser autônomo, ela dita o preço do serviço, que ela não tem custo, ela ganha muito, mas muito mesmo, mais de 50% do valor da viagem, como os motoristas estão vivenciando hoje em dia, dizendo que é apenas mediadora. Não, ela não é só mediadora. Eu encerro a minha fala como um desabafo. É um desabafo de um motorista que sente na pele todos os dias essa situação que eu acabo de relatar. Falo por mim, e eu tenho certeza que todos que aí estão e que assistem também concordam, porque são motoristas e sentem as dificuldades dessa atividade. Muito obrigado. Agradeço a participação de Cláudio, agradeço também a todos que aqui estão cumprindo o tempo acordado, e passo a palavra para Leandro Cruz, presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo. Leandro, por 5 minutos. Boa tarde a todos. Quero aqui começar parabenizando, né, essa comissão na pessoa do Augusto Coutinho, do deputado Agrobon, né, que foi corajoso, né, porque não é fácil, né, você que já veio num desgaste e não se declinou, né, continuou firme para poder regulamentar essa profissão que hoje, fiquei sabendo, que já estamos chegando em 2.100.000 trabalhadores no Brasil. Então é uma evolução de trabalhadores que estão inseridos nessas plataformas. Pegando um pouquinho aqui da fala, relator, dos nossos nobres colegas aqui, e a questão é esta mesmo. Por quê? Porque tem empresas que estão operando no Brasil que cobra de 3% a 8%, tem empresas que está aqui hoje que cobra 12%. Como pode uma empresa igual a 99 cobrar 25% e a Uber chegar a cobrar 50%? E aí, relator, eu peço a você, a essa comissão especial, que peça para essas plataformas apresentar o custo de uma viagem. Porque eu fiz esse estudo técnico. E a quarta empresa maior do Brasil, o custo operacional tecnológico é 12 centavos. Como é que pode um custo de uma operação de uma corrida ser 12 centavos e essas plataformas cobrando 50%? Pegando um pouquinho aqui também da fala do Marlon, né? Eu vim agora do aeroporto, uma corrida de R$45, ficou 24 ao trabalhador e R$21 para Uber. Não dá para aceitar isso aqui. E trago também aqui, relator, fiz uma viagem agora, estou chegando de viagem da China, onde foi um intercâmbio com os sindicatos, que lá é a Didi, que é proprietária da 99, e lá eles estão criando diversos pontos de apoio, milhares de pontos de apoio, e agora a 99 falou aqui, nesses dias atrás, com o governo Lula, que vai investir 2 bilhões em pontos de apoio aqui. Só que esses pontos de apoio será direcionado aos motoboy. Não que os motoboy não tenham direito, tem muito mais direito, igual nós aqui nos 4 rodas. Mas até hoje, 10 anos essas empresas estão aqui, nunca fizeram um ponto de apoio para os trabalhadores. Aonde o vereador falou aqui, pessoas urinando dentro de lata, de saco de lixo, imposto de gasolina sujo, e essas plataformas falando que são empresas de intermediação. Se elas querem fazer intermediação, volte para o país delas. Porque aqui tem empresas brasileiras que estão cobrando justo. Tive em Rondônia, conhecendo uma empresa local. Lá eles estão dando médico, dentista, estão dando lava rápido e cobrando de 3% a 8%. E essas plataformas vêm aqui no Brasil sucateando o trabalhador. Eu costumo dizer, nobre deputado, que o nosso trabalhador ele está numa roda gigante. E se entra 10, sai 20. Se entra 20, sai 50. Por que eles fazem isso? Primeiro, ele suga a saúde do trabalhador, ele suga o bem material do trabalhador e o trabalhador fica vendo navio. Porque amanhã vai ter um outro trabalhador que vai entrar no mesmo trabalho, nessa roda gigante, essas plataformas vai continuar do jeito que está. E outra coisa, relator, o que eles já estão estudando é o carro autônomo. Estão usando o dinheiro dos trabalhadores para poder fazer fortuna, para depois tirar os nossos trabalhadores. Então não dá mais para aceitar. Ou a gente aqui, como brasileiros, como pessoas unidas dentro de um direcionamento só, enquadra essas empresas e faz eles apresentar um relatório de quanto que eles pagam por viagem. Eu acho que é aí que nós temos que partir. E convido o nobre deputado relator, o Agrobon, fazer uma visita lá em Rondônia, para vocês conhecerem uma empresa local, para quando essas empresas vierem aqui com essa picaretagem de falar que se ela não cobrar 50% não sustenta o trabalho dela, vocês vão ver na pele uma empresa trabalhando e operacionando e dando benefício ao trabalhador. E aqui eu quero também aprimorar aqui o 152, pega aqui um pouco da fala do nosso amigo Reis. Não temos aqui que criticar o PLP 12. PLP 12 não, PLP 152-25. Nós temos que aprimorar ele. Isso. Eu acho que esse é o nosso momento. E aqui não estou discutindo se é associação, se é sindicato. Isso. Aqui somos trabalhadores. São as empresas contra os trabalhadores. E se a gente não se unir aqui dentro de uma voz só, vai continuar do jeito que está ou piorar. Então eu trago aqui para aprimorar uma emenda, onde nós fizemos um estudo de infraestrutura, que é cobrado das plataformas 25 centavos, deputado, que vai se refletir em pontos de apoio para o trabalhador, tanto o carro quanto as motos. Por que eu falo que isso aqui é possível, deputado? Porque estive na China. E não estou falando de um ponto de apoio não, pessoal. Eu estou falando que eles montaram lá 24 mil pontos de apoio. E aqui eles não querem montar um ponto de apoio. Aí eles querem chamar o trabalhador aqui no aeroporto de curralzinho. E hoje eu fiz essa corrida para o hotel, deputado, e eu vi que foi cobrado da viagem quase R$4. Só que eu tive uma reunião com a administradora do aeroporto aqui de Brasília, e a empresa Uber 99 repassou para elas a gestão desse trabalho. Elas cobram R$4 do trabalhador e repassa 2. Até nisso eles estão ganhando em cima do trabalhador, pessoal. Ou a gente aqui se une dentro de um caminho só, ou vai ficar muito difícil a vida do trabalhador, não só hoje, mas daqui para o futuro. Já estão 10 anos aqui no Brasil sem contribuir com nada. Né, sem contribuir com nada. E aí, aquilo que a gente sempre fala, no Brasil existe dois tipos de caminho. Ou é a CLT, ou é o autônomo que não tem direito algum. Só que na OIT teve agora uma normativa dizendo que somos trabalhadores plataformizados. O que a gente precisa fazer com esse nome que deram lá na OIT? Colocar tudo que queremos
dentro desta lei. Porque senão vai continuar do jeito que está, pessoal. Somos autônomos, eles são uma empresa de intermediação, o trabalhador não vai sair vitorioso dessa luta, porque a empresa tem muito poder aquisitivo para fazer a cabeça do trabalhador e da sociedade, como foi feito nos Estados Unidos. Só para você ter ideia, deputado, nos Estados Unidos, a empresa Uber já está fazendo acordos coletivos e melhorando a vida do trabalhador. Na China, a empresa Didi, que é a dona da 99, já está sentando com os trabalhadores fazendo a negociação. E aqui no Brasil não pode ser diferente. Temos que fazer a vontade das ruas. E a vontade das ruas, fizemos uma audiência dia 30 agora, onde tivemos 21 estados fazendo com os trabalhadores. Estamos com um documento bem amplo para trazer para o relator e os deputados que estão aqui, para a gente poder fazer justiça. E quero deixar uma frase aqui, deputado. Peço aos senhores deputados que façam justiça pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras que ficaram pelo caminho e tiveram sua vida ceifada e sequeladas no exercício da atividade, e aos que permanecem tentando levar o sustento para dentro de casa. Mas do jeito que está, infelizmente, nós estamos dentro de uma roda gigante, entrando e saindo, deixando essas plataformas bilionárias. Muito obrigado. Eu agradeço a participação de Leandro Cruz e em seguida nós vamos desfazer a mesa e fazer a segunda mesa, e lembrando que são 3. Agradecer a presença de todos. Só, Leandro, uma coisa, você vai disponibilizar essa apresentação hoje mesmo para a nossa assessoria. Bom, eu faço essa, a outra tu faz, tá? A outra mesa tu vem. Bom, eu queria convidar o Solimar Machado Correia, representante da CNTT. É só o Correia, cadê Sol? Olha ela ali. Eu sei, mas é porque eu conheço ela como Sol, não conhecia como Solimar. Rayate Gomes de Souza, presidente do Sindicato dos Motoristas do Estado de Rondônia. Zilmar Gomes, presidente do Sindicato da Bahia. É online. Não, online é esse. Oh, chegou aqui. E também online que vai participar, querido. Vai participar o senhor Carlos Alberto Vieira, do Sindicato do Rio de Janeiro. Por 5 minutos, vamos começar com o Sol Machado Correia, que eu passo a palavra por 5 minutos. Pode apertar aqui, Sol. Boa tarde, senhores e senhoras. Boa tarde, deputado Augusto Coutinho. Muito bom estar novamente na sua presença, na sua simpatia. Bom, como o nosso presidente falou, nós estamos aqui trazendo os aprimoramentos que foram sugeridos por trabalhadores na Assembleia Unificada. O que eu vou apresentar são quesitos de segurança jurídica. A primeira é a questão da classificação da atividade empresarial. Bom, aqui acho que todo mundo conhece Nubank, acho que todo mundo conhece Magazine Luiza, né? Eles são empresas que usam muita tecnologia, mas o Nubank não deixa de ser banco, o Magazine Luiza não deixa de ser uma empresa de comércio. A mesma coisa está nessas empresas. Elas ofertam transporte, elas ofertam entrega, então elas têm que ser devidamente classificadas. Cabe dizer que o artigo 4º do PLP, ele traz direitos aos passageiros. Agora eu pergunto, como é que esses passageiros vão cobrar direitos de transporte de empresas que são classificadas como empresas de tecnologia? Uma outra coisa importante com relação à classificação errada dessas empresas está no fato da concorrência desleal. Existem empresas de transporte operando com responsabilidade no Brasil, e digo isso porque eu estou aqui em nome da CNTT, e essas empresas elas fazem o que querem sem nenhuma responsabilidade porque se classificam como empresas de tecnologia. Eu, como advogada, poderia muito bem, usando desse parâmetro, dizer que a partir de hoje eu sou juíza. Não é assim que as coisas funcionam. A outra classificação para a segurança jurídica que precisa ser dada é a classificação do trabalhador. A gente já tem dito isso por várias vezes, esse trabalhador não pode ser classificado como autônomo, até porque existe uma lei que diz que ele não é autônomo. A Lei 13.640 de 2018, que mudou a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela vai dizer que esse motorista não pode ter clientela. Não existe autonomia, não existe alguém 90% livre, ou ele é 100% ou não é. Não existe 90% autônomo, ele é 100% ou não é. Esse trabalhador não é autônomo. E ouvindo os trabalhadores na Assembleia Extraordinária, nós colocamos algumas opções, eles colocaram, e eu queria apresentar, deputado, a opção que foi, assim, unânime, a questão do acatamento com relação à classificação desse trabalhador. É a criação da figura do trabalhador intermitente plataformizado. Essa figura, ela entrou no ordenamento jurídico brasileiro em 2017 e é uma figura de trabalhador que pode escolher ou não trabalhar, que ele pode recusar uma atividade da empresa sem que isso venha a desconfigurar, né, os seus direitos, que ele venha a perder os seus direitos. E cabe dizer aqui, gente, que quando a gente fala em férias, 13º, todo mundo associa isso a CLT. E isso é um grande equívoco. Férias, 13º, está previsto no artigo 7º da Constituição Federal e é um direito de cidadão que trabalha no país. Eu tenho certeza que o judiciário que julga essas causas desses motoristas
ganham mais que eles, não abrem mão de férias, 13º. Os deputados dessa casa, os senadores dessa casa são trabalhadores, não abrem mão de férias, 13º. Então, por que motorista de aplicativo tem que abrir mão desses direitos? E a gente traz aqui, para desmistificar essa questão de como seria feito o pagamento disso, uma corrida no valor de R$10. Pode passar, por favor? Gente, eu pensei que estava passando. Perdão. Aqui, uma corrida no valor de R$10. A gente usou todas as bases de cálculo para dizer quando seria nessa corrida, ou seja, já ao final da corrida, esse motorista já vai receber alguns centavos por férias, por 13º. Por quê? Porque com esses centavos ele pode realmente se programar e dizer quando ele vai tirar as férias dele, fazendo esse controle financeiro. Então, uma corrida de R$10, usando como base de cálculo o valor de R$2,50, porque está previsto no artigo 9º, inciso 1 do projeto de lei que 25% é remuneração para a base de cálculo, o total ao final da corrida, já considerando os recolhimentos previdenciários, essa corrida iria para R$11,04. Tem muita gente que vai questionar e vai dizer o seguinte, mas e o impacto disso para a empresa? Né? A empresa vai conseguir pagar? Gente, a gente fez também uma estimativa, vai nesse material, deputado, de quanto seria o impacto disso para a empresa. E a empresa, com todos esses direitos, que são direitos de cidadão, a gente não pode rebaixar esses trabalhadores a cidadão de segunda categoria. Com todos esses direitos, as empresas ainda assim teriam uma retenção de quase 20% do valor da corrida. E como o Leandro bem pontuou, existem empresas, como por exemplo, existe a própria InDrive operando com 10%. Então, é super possível. Uma outra coisa importante, a gente entender a história do nosso país, a gente entender que a gente vem de uma história de escravidão e que os direitos trabalhistas, em muitos dos casos, são concedidos para mostrar que há um paternalismo, que é todo mundo muito bonzinho com o trabalhador e usar o direito trabalhista para controlá-lo e não para que realmente dar algum tipo de direito. Aqui não é diferente, mas em 2017, na reforma trabalhista, foi colocada uma coisa na nossa legislação que eu sei que tem gente que não gosta, mas isso deu poder aos trabalhadores, o negociado sobre o legislado. Isso porque a única oportunidade que um trabalhador tem de conseguir conquistar direitos é na negociação coletiva. Por isso, a previsão clara de negociação coletiva, ela é uma previsão indispensável para esse projeto de lei, garantir a modernidade desse normativo. Gente, eu não estou falando de uma empresa de tecnologia, mas todas as empresas hoje, da menorzinha, usa tecnologia, seja o WhatsApp. E a gente não pode considerar que os deputados com certeza vão se esmerar em fazer um projeto maravilhoso, mas quando esse projeto chegar no mundo real, ele ainda está valendo. A gente está ouvindo aqui discussão de algoritmo. Gente, a gente já está na IA. Que algoritmo que a gente ainda está discutindo? Quando essa lei chegar lá fora, ela está defasada. A única forma moderna de garantir que essa lei vá funcionar ao longo do tempo é a previsão clara de negociação coletiva. Mas queremos lembrar uma coisa. Hoje, essas empresas já poderiam estar negociando e não estão. Então, a gente cabe lembrar que não é uma lei que vai mudar o que acontece na rua. Ela pode ajudar. A mudança real disso aqui só vai acontecer se houver algum tipo de previsão clara que, como já existe na lei, e não acontecendo a negociação coletiva, vai para um tribunal decidir. Então, a proposta dos trabalhadores é justamente essa, negociação coletiva com força vinculante, tá? E, por fim, muitos que conhecem o meu trabalho sabem que desde 2018 eu trabalho só com casos de motoristas que são chamados motoristas bloqueados, né? E eu trouxe aqui para vocês, sempre me pedem, só o top 5 dos bloqueios, o que é que tá bloqueando? Pois eu vim trazer agora, eu nunca divulguei isso aqui, isso é bem recente, qual é o top 5 dos bloqueios? O top 1 agora é taxa de cancelamento. Motorista ser desligado, ser dispensado por conta de não atender a taxa de cancelamento. Mas, pasmem, na maioria das vezes, o cancelamento decorreu de endereço errado fornecido pela própria plataforma. Uma outra coisa agora que está no top 2 é apontamento criminal. Motorista é desligado porque tem apontamento criminal. E, pasmem, quando a gente vai para o judiciário, essa pessoa nunca teve apontamento criminal. Ou é um homônimo, alguém que tem um nome parecido com ela, ou um processo até que ele foi vítima. E ele está lá porque ele é vítima. E o top 3, que eu nunca vi aparecer tanto, é conduta irregular. E aqui eu chamo a atenção. O que é conduta irregular? Nós não sabemos. E esses conceitos amplos que essas empresas usam, deixam a gente numa situação que eu vou dizer uma coisa para vocês. Um assassino, se for acusado hoje, ele sabe o dia que aconteceu, a hora, o local, para ele poder se defender. O trabalhador não sabe, não tem informação nenhuma. Então, com relação à vedação de desligamento imotivado, nós temos a proposta de proibição exclusiva por algoritmo, exigência de prova documental, notificação prévia, análise humana, conforme já prevê o OIT, mas eu queria ir um pouco além. A todos que estão nessa sala, vocês já ouviram falar de reputação digital? Todos nós hoje temos reputação digital e cada vez mais na seara trabalhista isso vai ser usado contra ou a favor da gente. Então esses trabalhadores que são desligados, eles têm uma mancha na reputação digital e a gente tem que evitar esse tipo de coisa. O direito digital é um ramo realmente novo do direito, mas é um ramo que a gente vai ter que entender que ele transita por todos os ramos, assim como no direito do trabalho. Bom, apenas para finalizar, deputado, eu queria dizer uma coisa. Você sabe que a gente acompanha esse tema há muito tempo, né? Todos os amigos que já estiveram aqui, doutora Ana Carolina, doutor André Zipper, fazendo esse discurso, e a gente está preocupado com uma coisa. Vocês estão escutando versões diferentes de uma mesma história.
E aí, a prática jurídica vai apontar que quando isso acontece, a gente tem que olhar para fatos concretos, números, né? E nesse momento eu quero agradecer o deputado Agrobon, né, presidente da Frente Parlamentar, porque nós levamos essa demanda para ele, e a Frente Parlamentar está promovendo uma pesquisa entre motoristas de aplicativo, ou seja, pesquisa respondida por motoristas, não é pesquisa encomendada, nada disso. E eu gostaria de recomendar que essa comissão especial tirasse uma sessão para que o deputado Agrobon pudesse mostrar esses números reais, e com base em números, e não apenas versões de uma história, vocês tomarem a decisão, e a gente deseja de todo o coração que vocês façam um normativo que, de fato, possa ajudar não só esses trabalhadores, mas a Sara e João Pedro, que estão lá na minha casa agora, e vão viver nesse mundo essas relações de trabalho desiguais que a gente não pode aceitar. Bom, eu agradeço. Presidente, só para complementar, que ela citou meu nome, é só para dizer e agradecer a Sol por ter citado meu nome. Ela procurou meus assessores, a gente até tirou uma foto lá também, chegando no gabinete. Só para dizer que nós defendemos pontos de vista diferentes, eu e a Sol. Mas ela levou um questionário para nós, onde nós achamos por bem que era interessante colocar esse questionário na frente parlamentar, para que os motoristas pudessem responder. A gente implementou algumas coisas nesse questionário e esse questionário hoje já está com mais de 2.700 pessoas que já responderam ele. A gente já tem alguns números, mas eu não vou colocar isso hoje devido ao número de convidados, mas que numa próxima sessão a gente gostaria realmente de apresentar isso, porque é uma realidade apresentada através desse questionário, a quem eu agradeço a Sol também por ter nos procurado, para que a gente pudesse ver isso, mesmo a gente tendo pontos de vista diferentes, ela sabe disso, né? Ela defende, nós defendemos o motorista, ela defende o sindicato, mas isso faz parte, nós estamos aqui justamente para discutir e chegar a um relatório que atenda realmente aos motoristas, principalmente o trabalhador. Inclusive, pode ter certeza que nós vamos discutir o relatório juntos. Nós não vamos fazer o relatório sem discutir, nós vamos sentar juntos e fazer. Eu acho que, inclusive, essa apresentação desse trabalho não precisa ser na audiência pública. Eu acho que pode ser uma reunião nossa da comissão com todos os deputados, né? Eu acho que seria mais efetivo. Depois, se Vossa Excelência, eu acho que talvez fazer uma reunião da frente, eu possa ir até participar, mas para apresentar o resultado, mas essa reunião interna com os deputados, para que a gente possa efetivamente ter essas informações que Vossa Excelência vai trazer. E eu agradeço muito, que é muito importante, porque a gente ouve, como ouve coisas diferentes. Vamos marcar com o presidente para a gente fazer com todos os membros da comissão. Sim. Bom, vamos dar continuidade ouvindo. Gostaria só de esclarecer o deputado. Só você fala muito, viu? Eu falo, mas eu sou mulher. Sindicato, advogada. E quando é pelo motorista, aí que eu falo mesmo. Deputado, sindicato é coletivo de trabalhadores. Então não há diferença entre quem a gente defende. Bom, vamos dar continuidade ouvindo agora o presidente do Sindicato do Motorista de Aplicativo do Estado de Rondônia. Lembro que o deputado Maurício, inclusive, fez um requerimento pedindo que fosse agendada uma audiência pública, um seminário em Rondônia. Nós estamos conversando aqui para ver, aí existe uma sugestão de data de dia 7 ou 10 de novembro. Então a gente está, a princípio, se organizando para o dia 7 de novembro para ver a gente ir lá e conhecer essa experiência lá de Rondônia. Então, Rayato, por 5 minutos, a palavra está com você. Boa tarde, deputado Augusto Coutinho. Agradeço a oportunidade de ser um representante do Norte, que nós somos esquecidos, Rondônia, Acre, Pará, Amazonas, Mato Grosso, quando se fala de aplicativo, né? Graças a Deus, Rondônia é um exemplo de mobilidade, plataformas locais, né, onde conseguimos um avanço, o sindicato, igual a doutora Sol falou, em negociações coletivas, lá nós fizemos isso, né, conseguimos dados, deputado Augusto Coutinho, para termos a isenção do IPVA e sem ser MEI, sem cair na armadilha do MEI, porque nós não somos empresário, nós somos trabalhadores. Se eu fosse empresário, eu conseguia vender o meu serviço do valor que eu acho justo, não do que é me colocado. Eu peço um pouco as pessoas que estão aqui, que a gente possa ouvir o nosso convidado, porque fica a conversa paralela e realmente tira a atenção do nosso convidado. Muito obrigado. Como eu estava dizendo, deputado, que o sindicato, né, conseguiu conquistas em Rondônia através das plataformas locais, com dados, número de motorista, para aquele motorista que realmente trabalha, não aquele motorista que faz final de semana para tomar uma cerveja, comer uma carne, é o que realmente movimenta a economia, que nós motoristas por aplicativo, nós devemos ser tratados com um pouquinho mais de respeito pelas plataformas. O porquê disto que eu falo? Nós precisamos ser tratados com respeito no valor do nosso suor. É inadmissível que as plataformas brinquem, deputado Agrobon, de valores tarifários. Hoje ela paga um valor para você, eu vou lhe dar um exemplo bem claro da nossa última negociação em Rondônia. Nós fizemos uma negociação com a empresa, onde ela implementou Lava Jato, tem uma clínica de saúde, estava pagando R$2 o KM, e por conta da concorrência desleal, de corrida lá, deputado, que é uma vergonha acontecer de R$4,90 para o motorista, ela tem que retroceder naquele acordo. E com isso a categoria cada vez mais adoecendo. Nós estamos perdendo os companheiros de trabalho, mulheres, tendo problema nos rins e chegando a falecer, porque é trabalhando 18 horas por dia. Isso chega a ser desumano. Quando eu vejo alguém falar, essa PL para mim não serve, é a mesma coisa de quando eu brincava de bola, eu era o dono da bola, se eu não ganhasse o jogo, eu pegava a bola e levava para minha casa. Acabou a brincadeira, se não for do meu jeito, eu não quero. E não funciona assim. Quando eu vejo deputados serem agredidos, acusados de pegarem dinheiro de plataforma para apresentar este trabalho, eu me recuso. Então, nós estamos aqui debatendo porque somos palhaços, então o jogo está armado. Eu me recuso a acreditar que um deputado da sua envergadura, do deputado Hugo Mota, estejam
em conluio com isso, com uma acusação que foi feita. Eu me recuso. Eu acredito no trabalho sério dessa Câmara. Eu acredito que, quando um projeto vem para cá e ele não está da maneira que nós queremos, aqui é o local para se debater, melhorar, apresentar ao senhor propostas que venham coadunar com a realidade que o motorista precisa. Os nossos motoristas precisam de segurança jurídica na sua remuneração. Porque que parceria é essa que o meu parceiro ele muda o valor da corrida da maneira que ele quer, ele dá um reajuste de boleto da maneira que ele quer, sem ter base, a porcentagem me levar 25% até mesmo 50% da maneira que a empresa determina. Ela fala, olha, essa corrida agora aqui eu vou levar. Isso está errado, isso é desumano. Eu costumo dizer que hoje o motorista ele trabalha numa escravidão legalizada, deputado Augusto Coutinho. Porque ele sai de casa sem hora para voltar. Eu tiro pelo meu estado. Quantos motoristas hoje estão lá trabalhando desde as 6 horas da manhã e ainda não conseguiram fazer R$150? E olha, e nada contra, porque o sol é para todos, mas agora nós temos uma outra situação no meu estado. Os moto-aplicativos, que estão colocando os preços de R$3. Não tem parâmetro nas motos. Então tá brincando com a vida humana. Tá colocando, olha, se você quiser, vai aí. Eu não tenho responsabilidade contigo. Um dos maiores índices de acidente envolvendo motores de aplicativo não é porque nós somos muito não, deputado. É porque está trabalhando incansavelmente, não está tendo folga, não está tendo descanso, porque se parar de trabalhar não vai comer, a Energisa lá vai cortar a energia dele, ele não vai conseguir levar o pão de cada dia para a família dele, e vai se cansando, o corpo é humanamente. Quem é médico sabe disso. Nós estávamos com o nosso deputado federal, Fernando Máximo, na nossa assembleia que nós fizemos. Ele viu o sofrimento da nossa motorista chorando, deputado Agrobon, porque o pai dela estava doente, o filho estava doente, ela não conseguia cuidar, Reis, e tinha que estar ali trabalhando. Ela já foi agredida. Eu tô comentando a realidade dos motoristas, te acalma. Tá nervoso? Relaxa. É por isso que nós somos líderes, que nós sacrificamos um pouquinho mais. Então, desculpa. Deputado Augusto Coutinho tá nervoso. Mas como eu lhe digo uma situação, os nossos motoristas hoje estão sendo escravizados. E essa comissão, essa PL 152, eu creio que ela tem que ir para frente, não cair em jogo político. Se não for do meu jeito, eu não quero. Por conta dos nossos motoristas, que tá lá, a Diana, que deu um relato, estava o nosso deputado Fernando Máximo, agradeço o Maurício Carvalho, que fez esse requerimento. Quero contar muito com o senhor lá, para o senhor ver a realidade de quem tem trabalho, não é oba-oba. É o que realmente os motoristas têm, mas hoje a gente esbarra. Hoje nós esbarramos na concorrência desleal, uma concorrência desleal que as plataformas apresentam, que é no nosso meio. A Uber está concorrendo com a 99, para ela ter passageiro, ela joga o preço lá embaixo. A Urbano está concorrendo com a Endrive, para ela ter passageiro, ela joga o preço lá embaixo. A Connect Trip, para ela ter passageiro, ela está concorrendo com a Urbano, ela tem que jogar o valor um pouquinho lá embaixo. E com isso vai deixando um mercado predatório, onde só quem se prejudica é o motorista. As empresas movimentam bilhões nesse negócio, como transporte de passageiro, porém elas dizem que vende tecnologia. Nós estamos movendo uma ação judicial contra uma empresa no estado de Rondônia, na hora que pegamos o CNPJ dela, deputado Augusto Coutinho, é tecnologia. O livre comércio, a iniciativa do livre comércio, que muitos se apegam para defender o MEI, que muitos se apegam atacando quando se defende o mínimo do direito básico trabalhista, que trata o motorista como trabalhador, se esbarra na livre iniciativa do comércio, e no nome da livre iniciativa do comércio, estão escravizando os motoristas, usando um negócio que é para ser tão bonito e transformando numa maldade sem precedentes. A Sol preparou uma apresentação para mim, eu vou me abster, posso, Sol? Mas eu quero que vocês vejam um vídeo, porque quando fala, olha, sindicato não representa, eu quero que vocês só vejam o vídeo lá em Rondônia, e antes que digam, sindicato é de esquerda. O meu lado político lá em Rondônia, todo mundo sabe, é totalmente controverso. Mas quando envolve categoria, quando envolve vida, dignidade, família, não tem que entrar ideologia política. Quando se envolve vida de ser humano que estão vulneráveis à ideologia do que eu penso ou deixo de pensar, tem que ficar de lado. Porque quando se diz que se é representante de uma categoria, não é porque eu não votou que a pessoa deixa de ser. Você pode não ter votado, mas outro votou. Quando eu falo assim, o deputado Agrobon não me representa, é conversa. Ele me representa, ele é deputado da federação, ele é deputado do Brasil. Aonde ele estiver, ele representa o Renato Gomes, ele foi eleito, o senhor foi eleito, Fernando, para nos representar. Então, deputado, eu quero lhe pedir, encarecidamente, olhe com carinho a palavra autônomo, sem direito. Coloca uma palavra do autônomo com direito, que seja um trabalhador autônomo. Se cria uma nomenclatura, mas não deixe de fora a palavra trabalhador. Porque quando se deixa de fora a palavra trabalhador, vai para a justiça comum, igual nós estamos passando lá, está sendo muito, mas muito difícil provar para o judiciário que o motorista está certo. Hoje a dificuldade é muito grande, a saúde dos nossos motoristas estão lá, eu tiro pelo meu estado, estão passando cada dia mais, temos motorista doente, motorista com depressão, motorista perdendo carro, o valor do combustível no estado de Rondônia. O valor do combustível no estado de Rondônia chega a quase R$7. Lá nós não temos GNV, nós não temos outras formas de combustível para baratear. O etanol lá no estado de Rondônia está chegando a casa dos R$5,55, chega até R$6. A nossa operação sobre o transporte lá é muito pesado. E eu quero dar um detalhe ao senhor, deputado Augusto Coutinho. No mesmo município de Rondônia, as plataformas locais estão praticando a mínima de R$12 e R$4 o km em Ji-Paraná. E eu digo mais, a Uber lá dentro de Porto Velho, ela pratica R$7 e em Ji-Paraná ela pratica 10, sendo que Porto Velho é mais caro as coisas. Então as empresas, elas manipulam, elas ajustam a tarifa conforme a necessidade dela. E quando se tem uma vulnerabilidade igual 5, 6 mil motoristas trabalhando e ela arrecadando porque ela ganha por corrida, ela não ganha igual as empresas por assinatura, que é por motorista mensal. Eu gosto, encerrando minha fala, eu gostaria que botasse aquele vídeo. Tá bom. Tem som, mas ali não está aparecendo.
Né? Então, ali é uma boa... E é um momento histórico que o Sindimap está fazendo. Vamos, regulamentação já. Agradeço e obrigado, deputado. Agradeço a participação de Hayat e convido online. E convido para que, por 5 minutos, fale online, Zilmar da Silva Gomes, presidente do Sindimap Bahia. O deputado Zé Neto está aqui presente, viu, Silmar? Representante baiano. Zé Neto. Meu querido Zé Neto, gosto muito. Zé Neto, tem algumas fotos do meu companheiro Zé Neto. A última vez que tiramos uma foto foi na lavagem do Bonfim, não sei se você lembra, mas enfim, só para corrigir, deputado, Sindimap Bahia. MAB, com B. Sindimap, ok. MAB, ok. Tudo, MAB. Certo? E quero parabenizar, desde já aqui a vocês, deputados e deputadas da população. Realmente o Hugo Mota de trazer essa discussão, que já está em tempo, né? E o senhor pela provocação, deputado, né? Para que a coisa esteja acontecendo como está. Né? E saudar a mesa aí, né? Na pessoa de doutora Sol Corrêa, essa mulher guerreira, essa grande hoje. E eu quero trazer aqui para os companheiros, também mandar um abraço para aos motoristas que se encontram, os presidentes sindicatos, meu presidente da Federação, Leandro, Hayat, que fez essa importante fala aí agora sobre a questão da remuneração. Isso aí é fato. Eu queria falar sobre a questão da segurança do motorista, porque a questão física do motorista, do trabalhador, né, no dia a dia, porque são muitas e é preocupante. Eu quero aqui relatar que está fazendo o quê? 6 anos fazendo agora da última chacina que tivemos aqui, né, na Bahia, com 4 motoristas assassinados brutalmente, 4 companheiros, colegas que eu conheci de perto, né? E a gente tem que ter mais proteção, mais segurança para que a gente saia para trabalhar e que retorne para nossos lares com segurança. Então, eu queria falar que é importante que a gente tenha aqui, que essa empresa, né, faça uma verificação mais profunda nos cadastramentos dos passageiros, porque é muito relapso. Então, eu acho que a verificação da identidade tem que ser uma coisa mais profunda. Eu acho que tem que ter no cadastro a redução de fraudes, porque tem muita fraude, tem muito contas fake. É por isso, deputado, que muitos aí não querem a regulamentação. Porque um motorista nato que sai de sua casa todos os dias, obrigado aí por colocar aí Bom, terminou. Não querem a questão da regulamentação, porque eles são cadastros falsos, que com outro CPF, que outra pessoa não sabe que é outro motorista, entendeu? Tem muitos aqui na Bahia e todo o Brasil. Enfim, nós temos que ter um cadastro mais rigoroso, né? Código de marca, que é importante, o código de marca, no momento, né? Foto do passageiro, porque diz, porque tem que ter, não pode ter a foto, porque é sigilo de dados, aí nós podemos, porque o passageiro tem todas as informações, entendeu? Então não está sendo justo. Para eles, tem que ser para todos, a coisa tem que ser, não pode ser unilateral, a coisa tem que ser coletiva, no conjunto. Né? Alerta de voz, a gente tem que ter câmeras de segurança com alerta de voz, né? No modelo Alexa. Eu quero falar a vocês aqui que aqui em Salvador, não sei se você já sabe, o vereador aqui fez um projeto de lei, está tramitando na Câmara de Vereadores, para que as empresas ponham câmeras de segurança nos carros. Né? Vai ser lei, e está sendo para ser aprovado. E nós vamos aqui, pelo sindicato, nós vamos sugerir, nós estamos com um projeto aqui, temos um parceiro com uma câmara que é uma câmara diferenciada, é uma câmara que só tem usa esse tipo de câmara, são caminhoneiros, que identifica qualquer movimento, até se o motorista piscar o olho demais, ela aciona para que ele se alerta, pode estar puxando, enfim, né? Compartilhamento de trajeto, na hora que a gente estiver inseguro, né? E um seguro obrigatório, nós temos que ter um seguro obrigatório, né? E as empresas têm que nos carros. Essa aí é a minha contribuição que eu falo, e eu acredito muito nessa casa. Eu acredito muito no deputado, eu acredito na minha política brasileira. Eu sei que nós estamos passando momentos muito desconstrutor, né, na nossa questão política. O Brasil tem uma parte de político muito desacreditado, mas eu não vou por esse viés. Eu acredito no meu país, eu acredito nos meus políticos, entendeu? Nas pessoas que estão aí me representando, como o senhor, como o deputado Daniel Agrobon, como o deputado Zé Neto, como a deputada Alice da Mata, e outros mais, Daniel Almeida, e outros mais deputados. Então, eu sei que, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, junto com os senhores e senhoras deputadas, fazer uma grande regulamentação. E espero que essa contribuição que eu passei para vocês seja de suficiente. Muito obrigado pela fala. Bom, eu agradeço a participação de Zilmar.
Todas essas suas sugestões foram registradas por mim e pelos nossos consultores. E antes de passar a palavra para Carlos Alberto Vieira, que também será online, nós já temos o quórum e, havendo o quórum regimental, eu vou colocar em votação os requerimentos. E a gente faz a deliberação da reunião. Consulta ao colegiado se podemos votar em globo os requerimentos pautados. Não havendo manifestação contrária, consulte se algum parlamentar deseja encaminhar a votação. Não havendo nenhum encaminhamento de votação, em votação os requerimentos. Os deputados e as deputadas que aprovam requerimentos de número 42 de 2025 a 47 de 2025 permaneçam como se acham. Os contrários permaneçam, não se manifeste. Se manifeste, desculpe. Aprovado o requerimento. Pela ordem, presidente. Pela ordem? Pela ordem. Eu queria, já que nós estamos falando de aprovando requerimentos, eu queria falar um pouquinho de um PL que surgiu na casa, que é o 4527 de 2025, do deputado Maurício Neves. Esse PL está com requerimento de urgência, ele foi apresentado na casa dia 10/9. E agora, dia 24/9, já tem um requerimento de urgência com assinaturas para ser levado para a Câmara ser aprovado. E a gente teve informação que esse projeto, ele pode ser pautado a qualquer momento. E eu quero trazer aqui, presidente, porque esse projeto, ele altera a Lei 12.587, 3 de janeiro de 2012, para prever estudo prévio de impacto do serviço de transporte passageiro por aplicativo com o uso de motocicleta. Isso está acontecendo em vários municípios brasileiros. E o Estado de São Paulo, através do prefeito, ele fez um decreto para acabar com esse transporte de passageiros por motocicleta. Só que esse decreto dele foi derrubado pelo STF. Né? E, então, se nós já temos uma decisão do STF, por que apresentar um projeto desse que foi apresentado também por um deputado paulista, provavelmente de acordo com o pedido do prefeito? E por que ele suspender? Porque se esse projeto for aprovado, ele vai suspender esse trabalho. Que hoje são milhares de pessoas que também estão trabalhando com as suas motocicletas fazendo transporte passageiro. E se esse projeto for realmente aprovado, ele vai suspender aí mais de 48 cidades brasileiras acima de 500 mil habitantes. Então, são milhares de trabalhadores que estarão parados, que estão hoje tendo como seu sustento, na maioria deles, esse trabalho. Eu queria, da mesma forma, presidente, que nós discutimos aqui há uns dias atrás, aquele projeto da Taliro, 1579, que foi aprovado também um requerimento de urgência lá, ao qual nós até discutimos isso, falando que nós era contrário ao requerimento de urgência ser aprovado no momento em que a comissão está debatendo o assunto aqui. Então, o projeto teria que vir para cá. Nós somos favoráveis àquele projeto. Só que ele teria que ser debatido aqui na comissão, e não lá no plenário, enquanto a comissão está aqui debatendo o assunto. Da mesma forma, eu gostaria de saber do senhor, como presidente, também como relator, se essa urgência, existe algum acordo da comissão para que essa urgência possa ir ao plenário? Porque no caso de debater esse projeto, enquanto essa comissão estiver em vigência, qualquer projeto relacionado ao motorista, ao motoentregador, eu acho que tem que ser debatido na comissão, porque apresenta um requerimento desse de urgência lá, pode ser aprovado, de repente o mérito vem em seguida, nós aprovamos esse mérito. Eu não digo nós aprovamos, não, porque eu sou contrário a esse mérito. Mas a Câmara pode aprovar e nós estaremos suspendendo aí o trabalho de vários motoristas hoje que sobrevivem, têm o seu sustento. Então eu só gostaria de saber se há algum acordo desta comissão para que essa urgência vá realmente ser votada, ou se não existe, ou se tiver, que essa comissão traga esse projeto para cá, para ser debatido aqui nessa comissão, porque eu acho que aqui que é o ponto, principalmente enquanto essa comissão estiver em vigência. Bom, muito oportuno a colocação do deputado Agrobon. Também sobre o assunto, deputado Zé Neto. Deputado Augusto Coutinho, Hayat, presidente do Sindi MAPP, Roraima, né? Rondônia. Paulo Novaes, secretário, Sol Correia, representante da CNTT. E também saudar aqui o Gilmar da Silva, que é o nosso presidente lá do Sindimab, lá da Bahia. Eu quero dizer a vocês o seguinte, dois pilares da regulamentação dos apps e dos motoristas, que hoje estão nos aplicativos, dizem respeito a uma transparência, que eu acho que a gente tem uma dificuldade, todo lugar que eu vou. Hayat, todos os estados que eu vou, até fora do Brasil, o que se reclama é que as pessoas que estão fazendo aplicativo não sabem direito como é que funciona os mecanismos das plataformas. Está errado isso. Augusto, é isso que gera uma grande parte dos problemas. E você não sabe ao certo quanto ficou no final, não sabe ao certo quais são os critérios para subir tarifa, para descer, é tudo nebuloso. Você tem ideia do que seja. Então eu acho que uma das coisas que a gente não pode perder de vista, eu inclusive estou me movimentando para estar aqui sempre agora. Porque eu acho que essa reta final é muito importante para o Brasil. Então, essa parte de transparência, doutora, é muito importante. Muito, em todos os aspectos. A gente tem que lutar por transparência. E outra, não dá, gente. Outra questão da precarização é essa situação relacionada com os motociclistas, os mototaxistas e outros. Não há como deter isso. São Paulo está indo na contramão. O que tem que fazer é que a gente precisa dar passos aqui e buscar uma unidade, para que a gente, com essa unidade de vocês, a gente possa conciliar. Ideal, não vai ser ideal nesse primeiro momento. Vai ser o possível. Agora a gente não está conseguindo alcançar o possível, porque quando tem o possível, alguém diz, não, mas isso aí não vai rodar. Aí traz para a discussão ideológica. Você agora falou, porque lá é esquerda e direita. Esqueça, esquerda e direita. Isso aqui é uma questão civilizatória. Se não tiver juízo para a gente sentar aqui com vocês e construir um caminho possível,
Ideal, 100% não vai ser. Agora, o que não dá para aceitar é que no tamanho dessa precariedade, a gente está nesse lastro assistindo uma desassistência do ponto de vista previdenciário, de saúde, de financiamento e outras situações diversas que, enquanto a gente não tiver uma regulamentação mais clara, concorda? E mais, diria, num caminho do possível, a gente vai estar sempre aqui nesse debate, achando que se não for ideal para todo mundo, que não vai ser, aí a gente vai perder. Porque, inclusive, eu queria dizer aqui para as plataformas que a hipossuficiência econômica é um patamar da justiça brasileira, da justiça mundial. O que é isso? A corda não pode quebrar para os pequenos. Não deve quebrar para os grandes, mas se a corda tiver quebrada, não vai ser para os pequenos. A hipossuficiência diz que para você equilibrar, você tem que dar mais força a quem tem menos e garantir o equilíbrio com quem tem mais, tirando um pouco de quem tem mais. Eu acho que com isso a gente está gerando um ambiente de precariedade que cresce na sua cidade, cresce no Rio de Janeiro, cresce em São Paulo, cresce em todo lugar. Sabe o quê? A precariedade. Aqueles que, como alguém disse, vai fazer o aplicativo para tomar uma cerveja, mas não vive daquilo. Enquanto isso, os profissionais que vivem do aplicativo, concordam? Que a esmagadora maioria vão ficando para onde? Para trás e indo para um futuro incerto. Para os seus filhos, para suas famílias, para os seus negócios, porque você é um negócio seu. Então eu queria fazer um apelo a esse bom senso e que a gente possa tratar essa questão da transparência, Augusto. Queria trazer mais subsídio. E queria te pedir que, se fechou abrir, eu tenho muita vontade da gente fazer na minha cidade, no interior. Lá em Feira de Santana, a gente tem o maior entrocamento rodoviário do Brasil, Feira de Santana. A gente fazer um grande evento lá, o dia todo com você, com o Passarinho, com outros deputados, para a gente trazer dali daquela região, que lá nós somos uma região metropolitana. Mas lá está o Sertão, lá está Salvador perto, lá está tudo numa construção que a gente fizesse o dia todo. Começar às 9 da manhã e terminar no fim da tarde. Um debate levando todas essas construções para fazermos um dia de trabalho. Não era só uma sessão. Eu tenho onde fazer isso, a gente tem onde o governo ajudar, tem onde vocês podem construir isso com a gente, para que a gente possa, e eu digo isso porque eu conheço muito essa realidade. Eu fui advogado, viu, pessoal, da primeira iniciativa de regulamentação de mototaxista e vans, que não era nem van, era Sindicombi. Imagina, porque não tinha van naquela época. Sindicato dos Combeiros. Nós vivemos no fim dos anos 80 uma revolução negativa de perda de emprego na indústria da minha cidade, da região, porque tinham perdido os incentivos, estavam todo mundo voltando para o sul, e aí todo mundo pegava seu dinheirinho e botava numa Kombi. E daí em diante a gente criou o primeiro sindicato e fez a primeira regulamentação na cidade, que foi bom. Quando a gente desprecariza e quando a gente conversa, inclusive conversar com as empresas de ônibus, conversar com as empresas do transporte regular, que não é de aplicativo, porque quando está precarizado, perde todo mundo. E quando desprecariza, a gente vai saber onde cada um está, porque esse céu que Deus deu dá para abranger e construir um caminho que todos possam ganhar dinheiro, sobreviver com dignidade. Agora precisamos de encontrar um caminho de regulamentação geral. Não dá para pensar sozinho, que eu acho que esse é o caminho. Então, eu queria deixar a proposta aqui, Augusto, para você, para o presidente Passarinho, para o vice-presidente Léo Prats, que inclusive é da Bahia. Eu tenho certeza que ele vai colaborar para a gente fazer um dia de trabalho. Um dia de trabalho só para tratar a questão dos aplicativos, com um trabalho braçal mesmo. Bom, deixa primeiro dar... Não, perfeito. E eu vou responder. Eu vou responder primeiro o deputado Agrobon, pela ordem. Eu já conversei, inclusive, com o presidente Hugo Mota sobre essa questão na quinta-feira, quando eu soube que tinha esse pedido de urgência. Acho que é um assunto que, de fato, impacta muito de tudo que a gente está conversando. Disse ao presidente Hugo Mota que não concordava que essa matéria avançasse. Pedi, inclusive, para o líder do meu partido, na reunião de líderes hoje, que ele tinha assinado o requerimento, concordando que, às vezes, um colega pede, ele assina, que ele levasse ao colégio de líderes esse assunto, que acho que é inoportuno a discussão. É um tema muito árido, é um tema muito específico da questão especificamente da cidade de São Paulo. A briga do prefeito com o mototaxista é um problema deles, né? Então está na justiça. Então não cabe a gente absorver isso. Foi isso que eu coloquei para o presidente. Espero que o bom senso seja mantido. E acho que é oportuno, Vossa Excelência, trazer esse assunto. Também foi minha preocupação. Mas Vossa Excelência está com a palavra. É só para dizer que, independente se é no estado de São Paulo, em Rondônia, na Alagoas, em Goiás, aonde estiver um trabalhador que seja motorista de aplicativo ou motoentregadores, a frente parlamentar estará em defesa deles. Perfeito. Tá certo? Então por isso nós colocamos aqui. Boa colocação, deputado. E ao deputado Zé Neto, Zé, não tem nenhuma dificuldade, né? O que é preciso é a gente montar a agenda. A gente fez uma agenda e até novembro a gente está com esse relatório pronto. Então a gente tem tempo, né? Então é tempo, a gente voa, os colegas que estão pedindo, a gente está fazendo. Agora, não dá para a gente procrastinar muito isso, senão a gente não vota esse ano. E pelo menos a minha ideia é que a gente consiga chegar a um consenso do relatório para que a gente esteja pronto para votar. Vote na comissão e que a gente toque isso para frente. Então, precisa Vossa Excelência apresentar um requerimento, não é, para que a gente possa discutir uma data e eu tenho toda a boa vontade de atender ao colega. Bom, mas dando continuidade, eu gostaria de passar a palavra para Carlos Alberto Vieira, representante do Sindimob Rio de Janeiro, que falará online por 5 minutos. E eu queria pedir ao deputado Agrobon que assumisse a presidência da comissão. Não, quer sair? Pode, não é obrigado, não. Você sabe que deixa eu passar para a próxima cadeira? Não, eu vou sair. Deixa a Agrobon assumir aqui, a Agrobon fica aqui no meu lugar. Vai lá. Eu vou no banheiro. Vai lá. Obrigado. Apertação aqui.
Cadê o cara? Já tá com a palavra? Seu Carlos Alberto Vieira, você está nos ouvindo? Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Sim, a palavra está com Vossa Senhoria por 5 minutos. Obrigado. Bem, boa tarde a todos, boa tarde Daniel Agrobon, Augusto Coutinho, companheiros de luta dos sindicatos, nossos amigos das associações também, boa tarde a todos. Eu começo a minha fala hoje falando um pouco sobre a nossa saúde, a saúde dos motoristas de aplicativo e também da nossa previdência. Nós hoje viemos aqui defender uma categoria com muitos argumentos técnicos. Eu venho com respeito trazer um pedido de escuta e de ação em nome de milhares de trabalhadores que movem nossas cidades todos os dias, mas que estão adoecendo em silêncio. Falo de nós, motoristas de aplicativo. Somos homens, mulheres, que diariamente colocamos nossos carros nas ruas antes mesmo do sol nascer. E só encerramos o dia tarde da noite, muitas das vezes somente na madrugada. Precisamos levar nosso sustento. Somos pessoas que não temos salários fixos, que vivemos da dinâmica da plataforma, da sorte do dia, da distância do passageiro, do tempo, do trânsito, do preço da gasolina. Somos trabalhadores que, embora estejamos em todos os lugares, quase nunca somos vistos. Quando falamos da saúde dos motoristas de aplicativos, não estamos falando apenas de doenças, estamos falando de histórias. Estamos falando de motoristas que trabalham 12, 14, 16 horas por dia, porque precisa pagar aluguel, garantir a comida em casa, despesa dos carros, mesmo com uma hérnia de disco, por exemplo, provocadas por dores insuportáveis. Falamos da mãe solo que leva os passageiros o dia todo, que não conseguem parar nem para almoçar com calma, porque cada corrida perdida é uma conta que não será paga. Estamos falando de homens e mulheres que convivem com medo da violência, com o cansaço extremo, com o estresse, com a solidão, com a angústia constante, que não saber se o dinheiro do dia vai ser o suficiente. Preste atenção nessa fala, o adoecimento é real. Senhores deputados, o adoecimento desses trabalhadores é silencioso, mas é real e é crescente. Estudos apontam que motoristas de aplicativo estão entre os profissionais mais afetados por distúrbios osteomoleculares, dores nas costas, pescoços, ombros, joelhos, causados pela posição sentada prolongada, pela má ergonomia e pela falta de pausas adequadas. Transtornos mentais como ansiedade, depressão, estresse crônicos, insônia, causado pela pressão da produtividade, pela insegurança nas ruas e pela instabilidade financeira. Problemas cardiovasculares e metabólicos, como hipertensão, obesidade, diabetes, intensificados por uma alimentação inadequada, estresse elevado e sedentarismo. E o que agrava isso tudo é que esses motoristas, por serem classificados como autônomos, não têm acesso a nenhuma estrutura mínima de saúde ocupacional. Não há exames periódicos, não há licença médica, não há psicólogo. Se adoecemos, seguimos dirigindo, porque parar é perder renda, e sem renda não há sobrevivência. Estamos de uma bomba relógio social. Estamos falando de uma categoria que representa uma parte fundamental da engrenagem urbana, que não tem direitos garantidos, que arcas com os custos próprios de trabalho, combustível, manutenção celular, plano de dados e ainda corre o risco de adoecer. Isso não é sustentável, e muito menos justo. E o impacto vai além do indivíduo. Quando o motorista exausto, adoecido, sem acompanhamento, está nas ruas sem segurança. Por isso, excelências, é urgente que esse parlamento olhe para essa realidade, com seriedade e sensibilidade. É hora de começar a desenhar políticas públicas com cuidados. Entre as propostas que precisam ser debatidas, proponho a criação de postos de apoio aos motoristas, nas grandes cidades e nas pequenas também, com estrutura para descanso, alimentos, banheiros, alimentação e orientação da saúde. Inclusão dos motoristas em programas de saúde preventivas, periódicas, gratuitas, atendimentos psicológicos e campanhas de conscientização. Proponhamos também a contratação de um seguro de acidentes pessoais na ordem de 150 mil e de acidentes materiais de 50 mil reais, com coberturas em acidentes durante o exercício do trabalho, incluindo danos aos nossos meios e equipamentos. Contratação também de uma assistência médica odontológica permanente ou temporária, mortes e danos pessoais. Garantir também, como direito previdenciário ao motorista, o direito ao período mínimo de descanso anual para preservação da saúde física e mental. Esse direito condicionado a 12 meses, regulares com 176 horas mensais e, claro, com a previsão do repasse do valor compensatório do valor médio mensal. A formulação de um modelo de contribuição previdenciária justa e acessível, que permita o acesso ao INSS sem sobrecarregar o trabalhador, sugerindo alterar a Lei 8.212, ficando a contribuição previdenciária do motorista em 5%, determinando que as empresas paguem o percentual restante alcançado em alíquota integral devido à Previdência. O incentivo à construção de acordos com plataformas para cofinanciar ações de saúde e bem-estar. E o mais importante disso tudo é a escuta ativa e permanente desses profissionais para que soluções sejam rápidas, aplicáveis e efetivas. Deputados, nós motoristas de aplicativo não pedimos privilégios, nós pedimos dignidade, pedimos condições mínimas de trabalhar sem destruir, muito menos, as nossas famílias, para viver com o mínimo de segurança. Nós somos pais, mães, filhos, cidadãos brasileiros e estamos todos os dias nas ruas, servindo e levando compromissos. Não podemos permitir que continuemos invisíveis. Nós não somos autônomos, precisamos de ganhos em cima de valor por km e tempo, corrida com valor mínimo para a saída, diminuição de taxas descontadas em cada corrida, e que possamos ter ticket de alimentação, isenção de PVA, tenhamos mais segurança nos cadastros, com passageiros talvez com uma leitura facial. E convido a todos os companheiros dos demais sindicatos e associação para melhorarmos essa PL. Não podemos deixar essas grandes empresas continuando com essa picaretagem. Cuidar da nossa saúde é um dever moral, uma urgência social e uma necessidade. Volto a falar, o nosso adoecimento é real.
conto com a sensibilidade e compromisso dessa casa, a Casa do Povo, em transformar essa realidade. Muito obrigado a todos que me ouviram. Boa tarde. Nós que agradecemos, senhor Carlos Alberto Vieira, representante do Sindimob do Rio de Janeiro. E agora eu já convido também para vir à mesa os dois convidados restantes, que é o Carlos Cavalcante, secretário-geral da FENASMAP, Federação Nacional dos Sindicatos dos Motoristas de Aplicativo, e o senhor Evandro Henrique, presidente da Federação dos Motoristas de Aplicativo do Brasil, a FEMBRAP, para vir até a mesa para a gente... Já gostaria de passar a palavra, então, para o senhor Carlos Cavalcante. 5 minutos das suas considerações. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar nessa casa ouvindo os trabalhadores e as trabalhadoras por aplicativo. Meu nome é Carlos Cavalcante, como já foi anunciado. Eu sou secretário-geral da FENASMAP, mas o mais importante não é ser secretário-geral da FENASMAP, eu sou motorista por aplicativo. Acordo todos os dias às 4h30 da manhã para ir rodar. E isso ninguém vai tirar de mim, porque eu sou esse trabalhador. E na minha cidade, Natal, Rio Grande do Norte, as pessoas conhecem, porque a gente abastece o carro. A gente sofre com o motorista todos os dias. E aí não tem discurso controverso quando você coloca numa mesa para debater aqueles que estão vivendo na pele o dia a dia de quem está na luta. Hoje a minha fala aqui foi para trazer para os senhores, as autoridades que estão trabalhando esse projeto de lei que vai criar a nossa profissão, vai regulamentar a nossa profissão, mostrar o trabalho que foi feito nos últimos 6 meses. A gente tem intensificado, deputado relator Augusto Coutinho e também deputado Daniel Agrobon. Nós trabalhamos durante 6 meses uma tratativa junto com os trabalhadores. A gente fez no último dia 30 de agosto uma Assembleia Nacional. A gente conseguiu fazer em loco, indo a mesma pauta. O que Carlos no Rio Grande do Norte falou, o Euclides no Pará falou, o Marcelo no Distrito Federal falou, o Hayat em Rondônia falou. A mesma pauta. Sabe qual foi a pauta? Essa daqui. Esse material todinho, ele foi apresentado aos trabalhadores. E aí eu faço um desafio a qualquer um que ousar perguntar. Vocês ouviram a categoria? Esse material ele foi apresentado, debatido, ajustado e aprovado pela categoria dos motoristas por aplicativos. A gente não fez e não faz pirotecnia. A gente não põe terno e gravata e vem para uma audiência como essa dizer aquilo que a gente não vive. A gente vem para uma audiência como essa para dizer para os senhores, para essa mesa, para os assessores parlamentares, os consultores, o que é que dói e aonde é que dói trabalhar, ser motorista por aplicativo. E aí é muito bom quando a gente olha para essa participação e vê representantes da Uber, vê o representante da InDriver, vê representante das empresas, para que a gente possa dizer, olhando nos olhos deles, o quanto está sendo ruim, o quanto nós estamos como trabalhador pagando para trabalhar. Porque quando nós fizemos o estudo em 2023, para dizer, e aí eu vou um pouquinho mais além, quando nós fizemos o estudo em 2023, para dizer que o mínimo do trabalhador era R$ 72 o ganho, o ex-vereador Marlon Luiz foi para as redes sociais dizer que a gente queria fazer proselitismo e dizer que nós estávamos espantando as empresas para fora. Nós tivemos pessoas que estão aqui hoje nesta comissão que espalham nas redes sociais, inclusive ontem, espalhou em grupos do Rio Grande do Norte, de que o relator é amiguinho da turma. Me desculpa, deputado, mas o conhecimento que eu tenho com o senhor é daqui. O mesmo respeito que eu tenho pelo senhor é que eu tenho pelo deputado Daniel Agrobon. E faço das palavras do Hayat, que é um motorista por aplicativo em Rondônia, as minhas. Os meus deputados são os 513. E nós queremos que vocês, 513, enxerguem que nós estamos numa precariedade sem fim. E que somente o processo, deputado Daniel Agrobon, um processo coletivo, nos daria a oportunidade de sentar numa mesa de igual para igual com a empresa e debater que uma vez por ano nós pudéssemos ter o reajuste. O senhor sabe há quanto tempo nós não temos reajuste? A empresa disse para o senhor, deputado Agrobon, quanto tempo ela não coloca um reajuste para o motorista? Na minha cidade já vai para mais de 3 anos. Aí o senhor imagine, combustível aumenta todo mês. Eu faço um desafio aos senhores. Abram os celulares de vocês e procurem preço médio de combustível no Rio Grande do Norte. Quem está falando para vocês é um motorista por aplicativo que acorda às 4h30 da manhã e vai trabalhar. Eu passo no posto Jacutinga. Eu passo no aeroporto. Eu passo todos os dias no Palácio dos Esportes do Rio Grande do Norte, ali em Natal, Rio Grande do Norte. Na mesma Câmara que o senhor recebeu uma homenagem, nós passamos todos os dias. E a gente teve a audácia de ouvir de um determinado motorista por aplicativo que a luta que nós estamos travando lá para ter um mísero ponto de apoio era para beneficiar uns, era para fazer política partidária, porque foi uma vereadora do Partido dos Trabalhadores que solicitou, ouvindo os trabalhadores da categoria, era para fazer sala de VIP, sala luxo, que esse custo ia sair do bolso do trabalhador. Nós acabamos de ouvir o Leandro Cruz, que é presidente do sindicato do Estado de São Paulo e também presidente da FENASMAP, de que na China existem vários pontos de apoio para motoristas por aplicativo. Então, por que é que num país que é tudo mais regrado, que é tudo mais organizado e que ele não tem o lucro que tem aqui no Brasil, porque, pasmem, o Brasil é o segundo maior mercado, e estou dizendo dados que foram passados para a gente durante todo o ano 2024, eu acho que esse dado já mudou. O Brasil é o segundo maior mercado de transporte por aplicativo do mundo. Nós damos um lucro exorbitante para empresas como Uber, 99, InDrive, e nós, trabalhadores, não temos o direito, não temos a audácia de poder ter um ponto de apoio ou de ganhar um valor justo por quilômetro e tempo, deputado.
Aí sabe qual foi a fake news espalhada durante todo o ano de 2024? Os sindicatos de motorista por aplicativo querem ganhar 32,10. É uma mentira deslavada, volto a dizer, a gente precisa bater nessa tecla sim e chamar de mentiroso quem é mentiroso. Nós pedimos R$ 72,00 por hora trabalhada. Nós pedimos R$ 2,50 o quilômetro rodado. E nós pedimos também a saída mínima de R$ 15,00. E quem tiver a audácia de dizer, ir para as redes sociais mentir, como foi dito nas redes sociais, que os deputados estavam aqui apenas recebendo lobby das empresas, Uber 99, que os senhores estavam recebendo maletas, e que não se sabe, não se podia dizer que maletas eram essas. Esse tipo de acusação saiu de pessoas que estavam hoje nessa mesa. É isso que atrapalha que a nossa regulamentação não seja aprovada rápida. Porque enquanto ela não é aprovada rápida, nós estamos morrendo. Há menos de 2 meses atrás, no Aeroporto Internacional Aloysio Alves, no Rio Grande do Norte, nós tivemos um motorista de aplicativo infartado, 39 anos de idade. Se eu não estiver muito enganado, vou perder aí por uma diferença de 3 anos a idade dele. Ele não passa de 43 anos. Infartou, teve um princípio de infarto, passou 15 dias internado, perto de 15 dias, 12, 13 dias internado no hospital Valfredo Gugel, em Natal, Rio Grande do Norte. E hoje está precarizado em casa com todas as suas contas atrasadas. Por quê? Porque nós não temos uma regulamentação que diga o piso para se trabalhar é um piso de tanto e a partir daqui cada estado vai trabalhar suas especificidades. Porque R$2, deputado Agrobon, não é vantagem, por exemplo, para um estado que paga pedágio. O senhor sabe quantas estradas no Rio Grande do Norte paga pedágio? Nenhuma. Aí eu vou colocar um preço igual para o Rio Grande do Norte para um estado que não paga, e aí eu estou falando aqui como secretário-geral que ouço todos os estados. E aí o que acontece? Eu falando com o nobre colega Reis, o deputado me colocou agora, acho que não saiu no microfone, para quem está ouvindo a gente na audiência da Câmara, que... Mas eu repito para você, porque no nosso 536, inclusive a gente vai trazer parte dele para dentro dessa discussão, nós tratamos do markup que ele é regionalizado. Pronto. E sobre... Onde nós vamos fazer a... E sobre esse aspecto que o senhor está dizendo, trazendo uma nomenclatura markup, nós já conhecemos, está na Constituição há muito tempo. Está posto há muito tempo, o nome disso não precisa ser trocado para markup, o nome disso precisa ser trocado para negociação coletiva com os trabalhadores. A empresa precisa sentar numa mesa e dizer, a partir desse ano, o quilômetro no Rio Grande do Norte vai sair de R$1, que é o que está sendo pago hoje, vai sair de R$1 e vai passar R$1,04. Os trabalhadores mostrar o cálculo. A empresa estava negociando com o governo preço por hora, onde você falou aí que não quer. Então isso nós temos que rever. Não é aceitar o que a empresa quer. Exatamente, o senhor falou um ponto certíssimo. Porque nós defendemos o trabalhador. O senhor falou um ponto certíssimo. A empresa ofereceu para o governo um ponto fixo. E nós, trabalhadores, o que é que pedimos nessa mesa? Nós, trabalhadores, pedimos ganho por quilômetro, por tempo e um ganho mínimo de R$72 a hora. E aí o que acontece? Nós precisamos avançar com o relator, com o presidente e com todos os outros 17 membros dessa comissão para sairmos daqui, desta Casa Legislativa, com um projeto de lei que respeite os motoristas que são trabalhadores, classifique-os como trabalhadores para que daqui a 5 anos nós não sejamos pegos pelo pulo do gato com a mudança da tecnologia. Como bem disse a doutora que me antecedeu, a doutora Sol Correia, nós estamos já na era da IA. Nós não estamos mais na era apenas do aplicativo que você diz para onde vai e coloca. Nós já estamos avançados. Então a regulamentação ela não pode ser engessada. Ela tem que colocar o trabalhador, como o motorista por aplicativo como trabalhador, para que a gente possa, sim, a cada ano, poder sentar, fazer uma negociação coletiva e ajustar o que precisa ser ajustado anualmente, no mínimo, anualmente precisa ser ajustado. Então eu faço aqui um apelo, deixo aqui, a gente preparou uma apresentação, que são pontos que a gente vai entregar para que os senhores possam analisar. Esse documento já está nos e-mails dos deputados, se não tiver eu vou reforçar hoje novamente, e eu faço esse apelo aqui e dizer para todos vocês, pelo menos no Rio Grande do Norte, a gente senta na categoria, a gente ouve, e é preciso que os senhores também ouçam a nossa categoria. Então, em nome de todos os motoristas por aplicativo, é o que os sindicatos representam, nós fazemos esse apelo e deixamos as nossas contribuições de um documento que já está com os senhores. Muito obrigado. Obrigado, senhor Carlos Cavalcante, secretário-geral da FENASMAP. Já passa a palavra, então, para o Evandro Henrique, presidente da Federação dos Motoristas por Aplicativo do Brasil, a FEMBRAP. Antes eu passo a palavra ao relator. Bem rápido, só um comentário. Eu acho que, primeiro, é importante a forma civilizada que a gente teve aqui hoje, todos os nossos palestrantes, né, que vieram aqui para trazer sugestões, dizer o problema que estão vivenciando. Porque, de fato, presidente, é até um comentário, porque às vezes as pessoas agridem na rede social, principalmente eu que sou relator. Tem, por exemplo, na minha rede social, uma pessoa pedindo audiência, mas eu já vi um vídeo dele me agredindo. Lógico que eu não vou dar audiência para uma pessoa que usa desse método, né? A gente está aqui democraticamente para ouvir todo mundo com civilidade, para dar sugestões para que a gente possa fazer. Então, hoje, inclusive, foi uma reunião muito produtiva, no meu entender. Muito produtiva, né? Já na semana passada a gente já teve procedimentos diferentes, bem diferentes, né? E a gente não está aqui para também fazer palco para ninguém que queira fazer palco politiqueiro. A gente está aqui para tentar construir uma legislação para o nosso país que ajude o trabalhador, que ajude o consumidor e que dê segurança jurídica para o negócio. Eu não tenho dúvida que no final vai sair um relatório que vai atender o que nós ouvimos aqui, né? Isso é o relator que vai nos responder isso depois. Mas eu já passo a palavra aí para o nobre Evandro Henrique. Palavra por 5 minutos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Evandro Henrique, eu sou vice-presidente da Federação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil e sou presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativos do meu estado, Rio Grande do Norte. Gostaria de cumprimentar o ilustre relator do PLP 152, o deputado Augusto Coutinho. Cumprimentar também o nosso deputado Daniel Agrobon, que foi o construtor da Frente Parlamentar de Apoio ao Motorista por Aplicativos, que, diga-se de passagem, é a nossa fortaleza aqui dentro do Congresso e foi graças aos esforços conjuntos da frente, do deputado, dos motoristas de todo o Brasil, os verdadeiros trabalhadores, das associações e das federações, e da nossa federação, que nós, no ano passado, não nos deixamos levar por um projeto que traria um prejuízo enorme para a nossa categoria. É bom historiar que, naquela ocasião, é bom registrar, historiar seria muito mais prolongado, é bom registrar que, naquela ocasião,
mais de 97% dos motoristas que responderam à enquete aqui do Congresso eram totalmente contra aquele projeto da forma como ele foi apresentado. E registrar também que, se dependesse, se nós não tivéssemos agido da forma como agimos naquela época, o projeto com toda certeza teria sido aprovado no regime de urgência que foi proposto nos 45 dias. As pessoas que estavam envolvidas trabalharam para isso, trabalharam para aprovar aquele projeto da forma como estava. E graças a Deus a gente conseguiu, com essa união de esforços, vencer. E nesse momento aqui, eu acho que o momento é diferente, aquele momento passou, nós temos hoje um novo projeto que precisa, sim, de muita coisa a melhorar, tem muita coisa para se melhorar nele, ele da forma como está, ele não atende de forma alguma a nossa categoria, e eu acredito que nessa união de esforços, diferente do que aconteceu no ano passado, a gente vai conseguir alcançar algo que seja satisfatório, é o que a gente pensa, é o que a gente deseja. Acho que o deputado Augusto Coutinho está bem aberto para essas novas sugestões, para esses novos diálogos, e nós estamos aqui exatamente para trazer esses elementos de construção. Eu quero fazer um registro aqui importante. A única pauta da nossa federação é o motorista. Nós não temos outra pauta. A pauta é o motorista por aplicativo. É pelo motorista que a gente luta. É pela história que cada um de nós que formamos a federação, que somos todos motoristas, todos presidentes de associações e que viveram e vivem na pele todas essas angústias que os motoristas passam no seu dia a dia, que a gente precisa trabalhar junto para construir um texto que seja realmente produtivo e eficiente para os motoristas. O tempo é curto, eu não vou estourar o tempo. Muita coisa foi dita, acho que até de forma repetitiva, com olhares diferentes, por óticas diferentes. Nós iremos apresentar, eminente relator, no próximo dia 7, na audiência que estarão presentes aqui o Denis e o Paulo, que são também parceiros nossos, nós iremos aprovar o nosso relatório com as sugestões que a gente tem, que com certeza muitas serão de consenso com tantas outras que já apareceram, para que a gente engaje e siga à frente nessa construção. Mas eu quero aqui deixar um apelo, deputado Augusto Coutinho, como o senhor vai ser a pessoa responsável pela construção. E eu quero deixar aqui claro que eu percebo que dessa vez nós temos uma construção que não será feita a duas mãos, né? Será feita a várias mãos. O senhor está demonstrando essa abertura. Mas eu deixo um apelo aqui, acho que alguém até falou sobre isso. Olhe para o motorista. O motorista precisa sair da invisibilidade. O motorista precisa ser reconhecido, ter seu trabalho reconhecido, precisa que lhe seja dado o respeito necessário, a proteção necessária. O motorista não tem nenhuma objeção com relação a ser regulamentado, atividade ser regulamentada. O motorista não faz objeção a fazer contribuição previdenciária. O que nós precisamos é encontrar os melhores caminhos. Os caminhos que afetem menos a vida do motorista, que já é muito sacrificada. A atividade de motorista por aplicativo é uma coisa típica, todo mundo sabe, é diferente, é nova, apesar de já estar aí no mercado há 10 anos, mas é uma coisa nova, é uma coisa que a cada dia muda, e a cada mudança que acontece, o motorista só é prejudicado. Nós não temos nenhuma evolução positiva para o motorista nesses últimos anos. Nunca houve nada que a gente possa dizer, naquele momento houve uma melhora para o motorista. Quem é motorista que sabe, nosso amigo Jair aí deve estar passando pela cabeça dele toda a história que ele tem, e ele sabe que a nossa vivência, que a nossa história não é uma história que a gente possa dizer, fomos agraciados com uma melhora. A plataforma melhorou a nossa atividade, a plataforma melhorou a nossa remuneração, a plataforma melhorou nossa segurança. Não, absolutamente nada. A cada dia que passa, as coisas só pioram. Então, o apelo que eu deixo aqui é que esse projeto, esse relatório, ele seja finalizado, levando em consideração as reais necessidades dos motoristas por aplicativos, daqueles que vivem dessa atividade, que levam o pão de cada dia para suas casas, fruto desse trabalho, que é um trabalho muito importante, e é um trabalho importante, inclusive, para essa sociedade, para a nossa sociedade. Não é possível mais, ninguém aqui vai conseguir imaginar que a gente, de um dia para o outro, imagine se amanhã a gente acordasse e não existisse mais motoristas, não existisse mais aplicativos, o caos que seria para a nossa população. Então, é uma atividade importante, e mais importante do que tudo, são esses elementos, essas pessoas, os seres humanos que trabalham e precisam desse trabalho, e precisam de um trabalho que atenda às suas necessidades, às suas reais necessidades. Então, finalizando, é para isso que eu deixo o apelo aqui ao relator, mais uma vez, para que nós tenhamos um texto que realmente atenda às necessidades dos motoristas. E estamos aqui para colaborar, como sempre estivemos e estaremos sempre. Muito obrigado. Obrigado, senhor Evandro Henrique. Eu só queria complementar aqui, até falando em nome da Frente Parlamentar, que nós montamos a nossa Frente Parlamentar em 2023 totalmente para defender motorista aplicativo e motoentregadores. E essa frente, ela é democrática. Nós tentamos, por todas as formas, em 2024, estar junto com o grupo de trabalho que formou o PL12. E não fomos atendidos. Mas nós, da Frente Parlamentar, nós recebemos e tratamos da melhor forma possível sindicatos, plataformas e, principalmente, os trabalhadores. Então, assim, como foi dito aqui pela pessoa do sindicato, e eu respondi que nós temos pontos de vista diferentes, isso não quer dizer que nós não recebemos pessoas que têm pontos de vista diferentes daquilo que nós pensamos. A única coisa que nós temos é que a nossa frente parlamentar, ela não dá um passo, ela não traz nenhuma sugestão a essa casa se não for discutida antes com os trabalhadores. Às vezes um pouco diferente de quem às vezes estão falando que defende os trabalhadores e às vezes não defende. Nós não somos contrários a sindicatos, pelo contrário, somos favoráveis.
desde que o sindicato tenha ali uma grande representatividade de pessoas ali que realmente assinam e são filiados a esses sindicatos. Fora isso, nós representamos os trabalhadores, que sejam os motoristas, que sejam os motos entregadores. Então nós estamos sempre dispostos a trabalhar em prol desses trabalhadores. Aqui nós ouvimos também de sindicatos que tem que aprovar o projeto de qualquer jeito, que tem que ser de qualquer jeito, que a gente às vezes nem precisa discutir tanto que o projeto tem que ser aprovado. Nós não vamos aceitar isso. A frente parlamentar, enquanto não tiver um projeto que traga remuneração, que seja por KM e por tempo, como é a necessidade e o desejo dos motoristas. Enquanto não tiver transparência, não tiver segurança, não tiver ponto de apoio, não tiver previdência. Vocês acham que nós somos contrários à previdência? Somos não. O trabalhador ele não é contrário à previdência. Porque ele sabe que ele também vai ter benefício com isso. O que nós queremos é uma discussão que traga uma previdência que seja dentro daquilo que o trabalhador realmente vai poder pagar. E claro, se ele tiver uma remuneração boa, ele vai pagar uma previdência satisfeito. Porque ele vai ganhar, vai ter ganho com isso também no seu futuro. Então a frente parlamentar defende o direito dos trabalhadores. E aqui nessa comissão, eu fico feliz de estar aqui ouvindo moto entregadores, como foi na semana passada. Hoje nós estamos ouvindo aqui os representantes dos motoristas. E aqui nós temos os consultores, que estão ouvindo tudo que está se passando nessa comissão. Então isso é muito importante, porque eu não tenho dúvida que vai fazer com que o nosso relator vai ter muitas coisas boas na mão para ele poder realmente fazer um relatório que seja aquele que irá atender, não só os motoristas, que irá atender sim as necessidades deles, mas que atenda também a necessidade do governo, na sua regulamentação, que nós sabemos que ele precisa sim de arrecadar, mas que faça também as empresas pagarem também a Previdência. Né? E que esse pagamento das empresas, que quando for pagar as Previdências, que não seja retirado do lucro ou do ganho dos trabalhadores. Que ela seja cortada naquilo que elas realmente já estão tirando em cima dos seus valores. Então é isso que nós defendemos. Essa frente parlamentar estará sempre atenta a cada detalhe do que está acontecendo nessa comissão. Presidente, pela ordem, eu queria... Deputado Fernando Máximo, palavra. Meu amigo deputado Daniel Agrobon, deputado Augusto Coutinho. Quero parabenizar o senhor pela fala, deputado Agrobon, e dizer que esse é o nosso intuito aqui. A gente está junto com os motoristas, a gente está junto com os trabalhadores, com os entregadores. Nós queremos defender eles e cada passo do que for tomar de decisão vai ser baseado nesses pais e mães de família que estão aqui, nesses pais e mães de família que estão sendo representados pelos que estão aqui. Nós estamos inteiramente à disposição para trabalhar em prol deles. E aí, presidente, eu queria parabenizar algumas empresas lá de Rondônia, porque lá em Rondônia nós temos a isenção do IPVA para os motoristas de aplicativo, né, e motorista por aplicativo. E lá, algumas empresas, como por exemplo a Urbano Norte, né, que é a empresa de lá, a Movecar, a Connect Trip e a Rápido Car, elas mandam, quando o governo do estado solicita a lista de motoristas e precisa dessa lista de motoristas para que o governo isente o IPVA desses motoristas, elas mandam a contento. Mas infelizmente, a Uber, a 99 e a InDrive não tem mandado a lista. No ano que passou, se eles não mandarem nesse período de outubro agora, para valer durante um ano, acaba que o motorista fica pagando de novo. O IPVA por um ano é prejuízo. Já ganha um pouco, já tem dificuldades. O governo já tem essa benesse para o motorista, só falta as empresas enviarem. Eu peço encarecidamente aos representantes dessas empresas que enviem essa lista. Pelo amor de Deus, não custa nada para vocês. Um ofício que faz um documento com a lista de motoristas vai fazer com que esses pais e mães de família tenham uma isenção que vai conseguir levar mais comida para a mesa, vai conseguir dar mais educação para seu filho, comprar uma roupa e etc. Então isso é fundamental para eles e para a empresa não tem problema nenhum. Eles não vão gastar com isso, não vai ter ônus nenhum. É apenas um ofício. É só uma questão de cuidado, de querer ajudar, de pensar no próximo. Então a gente pede para essas empresas, né, a Uber, a 99 e a InDrive principalmente, que faça esses ofícios quando for solicitado pelo governo e que quando o governo do estado pedir alguma reunião, que eles vão também para poder escutar, porque às vezes tem pautas importantes para os trabalhadores, que dá para decidir rápido, que o governo quer conceder mais alguma coisa, mas pela falta das empresas irem, conversarem, responderem o ofício, acaba que esses nossos trabalhadores são penalizados. E nós estamos aqui para defender 100% o trabalhador. Uma classe que realmente mudou o nosso país. Olha como é que era o transporte antigamente. Quem conseguia andar de carro, de táxi, por exemplo, hoje em dia, eles mudaram, a maioria das pessoas consegue se transportar, consegue pagar, tem um preço acessível, tem boa qualidade, tem bons motoristas, pessoas agradáveis, pais e mães de família que estão sustentando as suas famílias aí. Então nós pedimos que haja uma atenção especial para eles. Nada de mais, nada de extraordinário. Pelo menos responder os ofícios, encaminhar essas listas e quando tiver reunião com o governo chamar, vão lá, porque o governo pode estar querendo beneficiar mais alguma coisa. Benefícios, justiça na vida desses cidadãos brasileiros e trabalhadores. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fernando Máximo. Eu vou pedir à secretaria dessa comissão para que encaminhe esse ofício, para que a gente possa solicitar dessas empresas, pelo menos no seu estado, lá que está precisando dessa lista. Aqui com o presidente do sindicato, né, o Hayat, que é nosso amigo, nós temos inclusive uma audiência. Quero agradecer ao deputado Coutinho e ao deputado Passarinho, que vão nessa audiência pública lá no mês de novembro, que Rondônia é um case de sucesso. Então, nós temos... Eu vou também. Opa, que maravilha, deputado Agrobon vai também, que maravilha. Então tá aqui com o Hayat do nosso lado esquerdo e aqui a Solimar, que é do Pará. O Hayat é presidente do sindicato lá do nosso estado. Obrigado, presidente. Obrigado a você. Eu vou dar um minuto pro Carlos aqui, Cavalcante, que ele está querendo só... Eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, queria só enfatizar que o senhor colocou a questão da diferença em relação ao sindicato, né? E agradecer ao senhor, porque inclusive a campanha, a pesquisa que o senhor soltou, que o senhor gravou o vídeo, foi um pedido nosso dos sindicatos. Então isso está certo, isso está maravilhoso.
maravilhoso. Nós que a gente somos foi democráticos. Perfeito. E aí é nessa democracia que eu queria fazer um outro alerta, é o segundo alerta dentro desse minuto, de que nós não pedimos para aprovar o projeto de qualquer jeito. Nós apenas queremos que... feita aqui hoje que está gravada. Mas a expressão pode ser errada. Mas o que fica é a intenção de todos nós trabalhadores não parte de você. Sim. Mas como representante dos sindicatos de motoristas por aplicativo, é importante que eu lhe responda, né, para que não se tenha dúvida. Nós, trabalhadores, não queremos que o projeto passe de qualquer jeito. Nós queremos que ele seja debatido. E é por isso que nós provocamos a audiência de hoje, nos inscrevemos de forma regimental e estamos debatendo com todos vocês e estamos à disposição. Inclusive, já quero sair daqui com um compromisso do senhor receber no seu gabinete durante essa semana para a gente marcar esse momento com o senhor, já que o senhor está afirmando que é democrático e recebe todos os sindicatos de motoristas por aplicativo. Estou à disposição. Tá bom? Pode marcar que o meu assessor está aqui na sua frente. Eu vou passar a palavra para algumas pessoas que estão aqui, que querem usar a palavra, por 3 minutos, tá bom? A gente gostaria que não ultrapassasse esse limite, porque senão o relator tem compromisso aqui, já tem que sair. Evan Souza, representante do movimento Não Dar Mais Ceará. Cadê o Evan? Tá ali? Por 3 minutos. Opa, boa tarde a todos. Minuto só. Só, presidente, lembrando que quando acabar aqui, Vossa Excelência, a gente vamos receber está agendado o senhor Rodrigo Porto, especialista sênior da InDrive, Larissa Wolff, não é isso? É esse daqui? Esse já passaram. Esse já foi. Desculpe. Lucas Reibold, coordenador de Relações Governamentais da Volpat Advogados, Ricardo Dias, presidente da Abrafesta, junto com o deputado Agrobon e algumas lideranças. Né? Sim, estaremos ali na sala. Eu vi a Fernanda mais. Tá. Mas vocês não já falaram, quer falar de novo? Evans, palavra com 3 minutos. Isso. Opa, deu certo. Queria parabenizar a mesa hoje, boa tarde a todos. Hoje é uma das maiores audiências que eu vi aqui técnica. É assim, a palavra de quem está falando aí, tecnicamente, hoje me surpreendeu. Eu acompanho todas as audiências, participei lá em Fortaleza, a gente veio lá do Ceará participar aqui, e eu queria levantar um ponto, que 90% dos assuntos que vocês estão ouvindo sempre se refere à Toda Poderosa. E os outros aplicativos são os covardes, que vão no vento da Toda Poderosa. Uma bate, a outra esfola e a outra limpa. É assim que funciona com os motoristas de aplicativo. O que acontece aqui? Quero dizer que não existe isso aqui como fonte de renda extra. Isso já caiu por terra há muito tempo. Hoje tem milhares de pais de família que têm isso aqui como sustento real. Não existe isso de autonomia. Provei para você, doutor Coutinho, lá em Fortaleza, que a autonomia que o motorista de aplicativo tem é de ligar e desligar o aplicativo. Ela trabalha hoje muito baseado na... Só um minuto aqui, pessoal, para pegar. Focado em fazer gamificação do motorista de aplicativo. Isso tem que ser abolido. A gamificação. Ou bota um valor justo para todos, para que todos possam competir, ou isso de selecionar você é azul, você é preto, você é verde, isso não funciona em nenhum lugar. Selecionar motoristas em forma de gamificação, isso não funciona em nenhum canto. E dizer que motorista de aplicativo nunca recebeu por quilômetro e tempo, a Toda Poderosa, quando se instalou no Brasil, ela pagava quilômetro e tempo. Foi aonde o motorista de aplicativo viu dinheiro no bolso dele, para poder manter o carro. Muita gente reclama do serviço, que os carros estão defasados. Mas como? Eu vou chegar no posto de gasolina, abasteça meu carro porque hoje a tarifa está reduzida. Isso não existe. Aonde é que eu vou pagar um posto de gasolina isso? Hoje nós vamos abastecer meu carro em baixa demanda. Isso não existe. É tratar todos que estão aqui, independente de sindicato, associação, Grande Reis expôs ali, o ponto dele de vista, o Leandro também falou, o Marlon também, é tratar todos nós como se a gente fosse míseros idiotas. E acreditar que tudo aqui que a gente está falando, sempre 90% é de Toda Poderosa, e as outras covardes, que eu digo assim, covardes, vão atrás, batendo e só limpando o que a Toda Poderosa fala. Eu queria poder falar mais, mas infelizmente tem muito mais pessoas para poder falar. Agradeço, Daniel Agrobon, doutor Coutinho, se quiser me desbloquear, pode desbloquear, tá bom? Não foi eu. Mas eu só bloqueei quem é mal educado. Não, mas não foi eu. Se você foi mal educado, você foi bloqueado. Mas não foi eu. Mas se quiser desbloquear, já pode bloquear, tá bom? Obrigado pela participação. Assim, sempre falo o nome dos motoristas lá de Fortaleza, do Ceará, e é muito bom sempre falar da minha terra. Valeu, pessoal, obrigado. Obrigado, Ivan Souza. Passa a palavra a Rafael Keilon, representante da MAP, da Associação dos Motoristas por Aplicativo do Ceará. 3 minutos. Boa tarde a todos, acho que quase boa noite já, né? Eu saúdo a todos e fico muito feliz de estarmos reunidos aqui, alguns motoristas de algumas partes do Brasil, representando 1,7 milhões de motoristas. Eu quero ser um pouco pragmático em cima do projeto de lei. Esse projeto de lei que traz algumas reflexões pra gente e algumas felicidades com relação ao projeto anterior. Primeiro, o motorista não vai estar no imposto de renda, eu fiquei muito feliz com isso. Foi entendido que 75% de todo o arrecadado do motorista anual é gasto. Apenas 25% realmente é lucro para o motorista. Isso tira o motorista do imposto de renda. Eu fiquei também feliz com o entendimento de que o motorista ele tem que ter uma quantidade de lucro garantido pelo aplicativo, que tira até 40%, 50% do que o motorista ganha. Os aplicativos antes chegaram a praticar, quando chegaram aqui, 25% eu peguei essa época, sou de 2018. E quando eu digo que sou de 2018, eu estou dizendo para vocês que eu sou um motorista de aplicativo profissional há quase 10 anos. Então, existe sim essa categoria de trabalhador que é motorista por aplicativo. E como trabalhador, baseado nessa lei aí, eu queria sugerir algumas coisas para melhorá-la. Como, por exemplo, não tem na lei
a questão, e eu vou lá para, se eu não me engano, no artigo 71, se eu não me engano, no artigo 71 ou 73 da CLT, que fala sobre adicional noturno. O trabalhador motorista de aplicativo que passa a madrugada esperando corrida, que a madrugada, ela é comprovadamente mais perigosa do que o dia. Ele não ganha mais do que quem roda de dia, pelo contrário, às vezes ganha menos porque tem menos trânsito. E com menos tempo no carro, o aplicativo cobra menos e esfola o motorista dia a dia. Então, eu quero me valer desses adicionais que a gente possa colocar dentro dessa lei, porque o mínimo ganho que a gente conseguir aqui com diálogo com os deputados, representando esses 1,7 milhões de motoristas de aplicativo no Brasil, já é um ganho. Na lei, no projeto de lei, tá que o aplicativo, ele pode tirar até 30%. Vamos diminuir isso para 20%. Já é praticado por outros aplicativos. Eu acredito na acessibilidade de vossas excelências para que a gente possa ver, baseado em cálculos reais, do que já tinha se passado e do que é hoje para o motorista. Esses 10% vai fazer grande diferença na vida do motorista. E que os 5% do INSS que vai ser retirado seja um extra, seja um valor à parte, pago pelo aplicativo ou pelo passageiro. Porque nós não recebemos por mês, não temos férias, não temos isso. Tudo que é retirado da gente é corrida a corrida. Então nós vamos brigar. Corrida a corrida, centavo por melhoria. Porque não existe vitória trabalhística, não existe classe trabalhadora que tem vitória sem luta. Então a gente vai lutar e pede a consciência e a acessibilidade de vossas excelências. Obrigado. Obrigado, Rafael Keilo. A frente também está nessa briga para baixar para 20, mas só para te deixar mais tranquilo, esse PLP 152, ele é, eu diria que um boneco, vamos dizer assim, que vai ser totalmente transformado. E as suas sugestões estão sendo ouvidas aqui, está gravado, os consultores vão estar vendo isso aí, não só a sua, como de todos que aqui falaram, tá bom? Passa a palavra, Márcio Martins, vereador de Fortaleza. Palavra por 3 minutos, vereador. Bom, primeiro, dizer da alegria, saudação em revelo, deputado Coutinho. Como foi dito, eu sou vereador em Fortaleza e autor de inúmeras legislações que tem como objetivo central melhorar a vida do motorista de aplicativo. E nós tivemos a sorte de receber na nossa cidade, lá na Câmara Municipal de Fortaleza, 2 deputados, né, o deputado Passarinho e o deputado Coutinho, convidados pelo autor do projeto, que também é um cearense, o deputado Luiz Gastão. Então eles tiveram a oportunidade de ouvir ali na ponta, assim como aqui agora, os motoristas externando as suas angústias, seus anseios e suas decepções. E, deputado Agrobon, deputado Coutinho, quanta responsabilidade tem hoje na mão de Vossa Excelência, né? Os 27 estados da federação estão de olho nesse momento aqui, cheio de expectativas. Né? É um sopro de esperança numa relação que é pautada na exploração do motorista. O modelo de negócio das multinacionais é pautado na exploração do motorista. E eles vão lutar muito para que o que Vossas Excelências querem aprovar aqui não passe. E não estranhem se determinadas leis que passarem advindas dessa discussão não venham cair no Poder Judiciário, que é o campo que as multinacionais mais adoram. Tá? É lá que eles resolvem, é o único poder que eles dialogam, eles menosprezam o Poder Legislativo, o Poder Executivo, Brasil afora. Então a parada sempre é resolvida no Poder Judiciário. O foco central do que todos os motoristas dos 27 estados estão olhando para cá é voltado em quê? Como é que vai aumentar os nossos ganhos? Se é no quilômetro, se é engessando o percentual do rateio, né? A expectativa, quando tudo isso aqui ficar pronto, em que vai melhorar os nossos ganhos. Como é que a gente vai botar mais dinheiro no bolso? Em resumo, é isso. É isso que todo mundo está ansioso, com a perspectiva de que daqui, quando esse sopro de esperança se tornar realidade, se melhore os ganhos. Em relação ao projeto, quando se deixa ali o percentual amarrado, pelo menos dá transparência, que é o que falta hoje em ver o percentual que cada um pode ganhar. Então já traz isso. Mas eu tenho defendido, inclusive, o deputado Coutinho, inclusive, deputado, Vossa Excelência talvez tenha me entendido errado quando eu me expressei lá em Fortaleza, em relação à limitação dos cadastros, tá? A minha defesa não é a limitação das empresas, mas eu acho que nós temos que discutir a limitação de cadastros novos Brasil afora, em discussão com os municípios. Porque tudo que nós conseguimos aqui de melhoria, se não tiver essa limitação, as empresas multinacionais dividem essa margem por uma quantidade absurda diária de novos cadastros, obrigando e escravizando ainda mais essa relação. É daí os motivos que inúmeras contas são bloqueadas sem poder ter o direito à ampla defesa e o contraditório. Por quê? Porque eles jogam com o seguinte, não quer? Eu tenho todo dia uma centena de milhares que querem o lugar de vocês, tá? Então, portanto, eu acho que vale deixar aqui nessa comissão a discussão de como se fazer isso, se é com a competência dos municípios, que está previsto na legislação federal, que compete aos municípios fazer essa regulamentação, mas temos que fazer com muito cuidado a observância desse critério, que é a limitação de novos cadastros. Muito obrigado. Obrigado. Só um comentário. Vereador, Márcio, eu me lembro, e quando você puxou esse assunto lá, eu fiquei tentando entender como é que faria isso. Eu pediria até que, se possível, você colocasse num papel e mandasse para nós, se quiser anotar meu telefone, é 61 99200 5572, só o tem. Aí você poder... 61 99200 5572. Então, o que é que acontece? Você mandasse para eu tentar materializar exatamente essa ideia, porque eu ainda não consegui pensar como é que a gente pode limitar se o trabalhador ele pode usar mais de uma plataforma também, entende? Esse é um problema, né? O que é um fato, e que eu acho que isso é um fato
posso estar errado, e se tiver, eu gostaria de ouvir a opinião depois dos motoristas, não agora para a gente não abrir esse debate, mas o que acontece também na baixa remuneração do motorista hoje é a demanda, é o aumento do número de trabalhadores. É óbvio. Eu uma vez estava pegando um Uber em São Paulo e o motorista me disse, doutor, não só trabalho aqui de quarta a domingo. Porque não adianta eu trabalhar segunda e terça, é muita gente, muita gente. E eu comecei a observar, que eu me lembro, você pede hoje um aplicativo e 1 minuto, 2 minutos chega um carro. Ou seja, existe um número de trabalhadores muito maior do que tinha anteriormente e naturalmente, o que é que a empresa faz? Ela diminui esse danado desse algoritmo, na minha cabeça é o seguinte, ele bota o menos que o motorista aceita receber e o máximo que o cliente aceita pagar. Ele faz isso. Então, quando ele joga isso, como você tem muito motorista, você faz. Então, limitar motorista, eu acho que é uma coisa problemática e difícil. Né? Criar, como já teve sugestões, eu estou dizendo isso de experiência ainda do PL12, criar exigências toxicológicas, como já foi sugerido. Não sei, é mais para o cara pagar, é difícil isso. Então, se você tiver alguma sugestão, manda para nós assim, no papel, para que a gente possa pensar com a nossa consultoria. Obrigado, relator. Só um minutinho, deputado. Nós temos já isso pronto, eu vou pedir ao deputado Luiz Gastão que possa marcar um momento para ir no gabinete do senhor e apresentar com calma isso já no papel. À sua disposição. Obrigado. Para finalizar, nós vamos passar também, hoje nós ouvimos aí 3 do Ceará, agora vamos ouvir um do Espírito Santo. Luiz Fernando Miller, para a gente encerrar, então, essa reunião de hoje. A palavra, 3 minutos. Primeiro, agradecer e parabenizar essa reunião, todos que estão aqui. Deputado, vim aqui, estive ano passado como presidente de associação, sou motorista por aplicativo há 9 anos, continuo sendo presidente de uma associação, mas agora também sou presidente de um sindicato no Espírito Santo. Que a gente vê que nós precisamos cada vez de mais representantes e acabar com a briga ideológica que nós temos hoje, que inviabiliza todos os projetos que são colocados nessa mesa. Como o nosso amigo Hayat falou, também sou de direita, mas eu acho que a gente tem que buscar caminhos que sejam sempre em prol do motorista por aplicativo. Muitos que estão aqui hoje não entendem do que a gente fala, porque nós vivemos na rua 6, 7, 8, 10, 12 horas por dia na rua para conseguir o nosso salário. E o que a gente diz muito hoje no Espírito Santo, e isso é no Brasil inteiro, e eu defendo, hoje a gente não tem uma tarifa que seja justa para o motorista. Eu fui transportado ontem por um BID King por R$12. É absurdo isso para o motorista. E o motorista recebeu R$9,37. Uma das propostas que eu coloquei, deputado Coutinho e deputado Agrobon, é que nossa base hoje seja feita paralela ao táxi. Por que eu digo isso? A única forma de comparação em qualquer lugar do Brasil, em qualquer município do Brasil, que tenha, pelo menos existe um táxi. Mas que não seja a mesma forma de apuração. Eu pensei em 60% de uma tarifa de uma tabela de táxi. E isso fica justo para todo mundo. Quando é feita uma tabela de táxi em qualquer município, ele leva em consideração toda a parte socioeconômica, a quantidade de motoristas que tem de táxi, quantidade de pessoas que estão lá trabalhando. E, logicamente, o poder aquisitivo de cada município. Então eu defendo isso hoje do estudo que eu fiz há muito tempo. Sei que vou contra muitas outras pessoas. No estudo que eu fiz, inclusive, entreguei ao Paulo, um estudo que eu fiz sobre a Previdência. Eu acho que a gente tem que trabalhar com 4 pilares hoje. Quando começou com o tripartite, o motorista nunca foi ouvido, inclusive a frente parlamentar. O que eu propus, entreguei inclusive também ao Daniel Agrobon, da assessoria dele, é que isso seja feito um quadrilátero, em que as operadoras sejam beneficiadas, porque querendo ou não, nós dependemos para trabalhar das operadoras. Se elas não existissem, seja as nacionais, seja as pequenas, nós teremos mais de 1.700.000 pessoas na rua sem saber o que fazer. Então nós temos que privilegiar, sim, mas justo para o motorista. Nós temos que privilegiar a Previdência, porque o governo hoje depende, e pelos dados do governo, 87% dos motoristas não contribuem com a Previdência. Isso é ruim. A outra coisa que nós temos que privilegiar, as entidades representativas, seja sindicatos e associações, porque os motoristas muito se baseiam e confiam no que a gente fala. E temos sim, e o principal, o que movimenta tudo isso é o motorista por aplicativo. Se não ouvir motorista por aplicativo, qualquer projeto que seja feito vai para o ralo. E se não der para o motorista o que ele quer hoje, que é uma tarifa justa e segurança, todo o trabalho que está sendo feito em 2, 3 anos vai para o ralo. Então, quero agradecer e finalizo disso. Sempre olhem, o principal de tudo é o motorista por aplicativo. Não é empresa, não é sindicato, não é associação e muito menos o governo. Muito obrigado. Obrigado, senhor Luiz. Henrique, já vou finalizar, mas é só para relator. Nobre relator, até eu ia falar isso para o presidente também, Marinho, mas ele não está aqui. É porque amanhã está marcado no STF o julgamento, aquele julgamento sobre o reconhecimento de vínculo entre trabalhadores e plataformas. E esse julgamento, ele vai ter uma repercussão muito grande. Nós temos mais de 10 mil processos no Brasil hoje aguardando esse julgamento do STF. Uma decisão do STF hoje vai fazer com que esses 10 mil processos possa também ter decisões tomadas. Então isso é muito importante. E eu queria, eu até na semana passada solicitei lá no STF uma audiência com o Fachin, que agora assumiu a presidência, para que a comissão pudesse lá, eu, você e o presidente Marinho. Eu não tive retorno ainda, eu gostaria muito que isso acontecesse antes do julgamento. Então, se tiver um reforço aí da nossa comissão para poder fazer isso também, para que a gente pudesse falar com o Fachinho, porque realmente é uma decisão que vai impactar tanto nos trabalhos dessa comissão, como também em todo o Brasil aí, nos demais processos que estão em julgamentos aí nos tribunais regionais e municipais. Então, eu espero, honestamente, e é uma coisa que eu sempre disse, que o Supremo mais uma vez não venha legislar por nós, né? Eu espero isso.
Né? Quero crer que vai ser isso, porque é mais uma vez ele intervindo no Legislativo. Eu lembro, a Vossa Excelência, que esse debate que o Supremo travou sobre essa questão dos aplicativos, desde quando se discutia, e eu era relator na comissão, na SIX, sobre essa questão, a gente se pronunciou para que o Supremo nos chamasse para discutir. Até hoje a gente espera. Eles sequer tiveram uma única atenção de ver. Então eu espero, honestamente, e já está chegando a um ponto que está inaceitável por parte do Parlamento, a interferência do Supremo Tribunal Federal na legislação, no Legislativo brasileiro. Quem é eleito para legislar somos nós, não são eles. Eles foram escolhidos. Eles têm que julgar perante a Constituição. É esse o meu pensamento. Vamos aguardar. Acho muito difícil, eles nunca ouviram a gente, nunca nos chamaram, e que eles chamem a gente daqui para amanhã diante dessa decisão. Mas eu espero e quero crer, como brasileiro, que ele não interfira no Legislativo, porque não cabe a ele legislar. Está lá nossa solicitação. Caso seja aceita, eu vou te chamar e chamar também, corrigindo aqui, o nobre presidente, meu amigo Passarinho. Eu falei Marinho aqui, de tanto estar brigando com o Marinho lá no Ministério. Se eu não tiver, não é porque eu não quero ir, não. Amanhã eu vou para uma missão oficial para participar de um debate sobre a reforma tributária em Lisboa, que eu fui convidado para ser palestrante. Então amanhã eu vou estar viajando. Eu não sei se vai. Inclusive eu estive na audiência pública que ele fez lá. O próprio Fachin fez uma audiência pública no STF e eu estive lá representando a frente parlamentar e nós participamos. Mas é isso, né? Agradeço a presença de todos. Nada mais havendo a tratar. Convoco reunião para o dia 7/10/2025 e declaro encerrada a presente reunião.